Muito bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto da cidade de Amparo para mais um jogo da equipe do Sub-15 e Sub-17 pelo Campeonato Paulista da categoria. Hoje a equipe do Guarani enfrenta a equipe do Rio Branco de Americana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcelo Gobet e trago para você as emoções de mais essa partida da equipe do Bugre de Campinas. Ao meu lado hoje nas técnicas, Luiz Medina, que está com a gente aqui também, trazendo para você as imagens deste belíssimo espetáculo que começa daqui a pouquinho. As duas equipes fazem parte do grupo 6. O Guarani é o líder com 24 pontos e, além disso, ocupa a 9ª colocação na classificação geral. A equipe do Rio Branco é a 4ª colocada do grupo. Ela ocupa a 49ª posição na classificação geral e hoje estaria classificada, pois é a 8ª, a 4ª melhor colocada do campeonato. Lembrando que na categoria Sub-15 são 93 equipes divididas em 13 grupos, classificam-se os 3 primeiros de forma direta, mais os 9 melhores quartos colocados. O grupo 6, que tem a seguinte classificação: Guarani 24 pontos, Amparo 20, El Shaddai 15, Rio Branco 12, Paulinense e São Bernardo 10, Valinhos 5, Paulínia 4 pontos ganhos. A equipe do Guarani, que vem de uma vitória frente à equipe do Valinho, jogando fora de casa pelo placar de 4-0, e já a equipe do Rio Branco vem de uma vitória em casa contra a equipe do El Shaddai pelo placar de 2-0. O artilheiro da competição é o Lucas Calzeta, da Catanduvense, que marcou 12 gols até agora na competição. O Maxwell tá próximo ali, tá pertinho, 11 gols na competição, é o artilheiro da equipe do Guarani. O artilheiro da equipe do Rio Branco é o Cauã Silva, com 5 gols marcados. Você já pode mandar sua mensagem aqui no chat pra gente, falar de onde tá assistindo, para quem é sua torcida. De que cidade está falando, se tem algum conhecido dentro do gramado, aí um primo, irmão, filho, sobrinho, neto, amigo, pode mandar que a gente, à medida do possível, vai tentando passar todas as informações para vocês de casa. O grupo 6, que além de Guarani e Rio Branco, também tem Sporting Clube Paulinense enfrentando a equipe do Valinhos, El Shaddai contra Amparo e São Bernardo e Paulínia. Ainda na competição, algumas curiosidades. A melhor campanha é do Mirassol. Ainda temos 11 equipes invictas na competição e de Americana até Amparo, até aqui, são cerca de 89 quilômetros, mais ou menos 1h20 de viagem. Foi mais ou menos o trajeto que nós fizemos aqui, a gente saiu um pouquinho antes. A turma aqui é de Piracicaba e estamos aqui na cidade de Amparo para trazer todas essas emoções. A TV Guarani tem a parceria no campeonato de base junto à Portal Nova 15, trazendo toda a equipe do Portal Nova 15 para trazer as emoções para vocês aqui do Guarani em todas as suas categorias de base, desde o Sub-11 até o Sub-20. Ontem estivemos lá no Brinco de Ouro da Princesa, onde a equipe do Guarani enfrentou a equipe do Esfera e venceu pelo placar de 2-0. Uma belíssima vitória, um jogo bastante equilibrado, muita emoção na partida, mas o Guarani conquistou uma belíssima vitória. A gente já escuta os gritos aqui da galera chegando para entrar dentro do gramado, para termos todo aquele protocolo da Federação Paulista de Futebol. A equipe, a gente já sabe aqui, o Guarani vem com seu uniforme todo verde. Estamos aguardando o Rio Branco para saber qual será o uniforme da equipe do Rio Branco. Agradecemos desde já a todos que estão com a gente. Já tem a mensagem aqui da Lívia Nunes, torcida pelo Guarani. Vamos aqui, tem que inverter aqui porque tá bem no coraçãozinho. Torcida pelo Guarani, vamos Bugre. Valeu aí a Lívia já mandando a sua mensagem. Faça como a Lívia aí, já mande sua mensagem para quem é sua torcida, tem algum conhecido. A galera vai chegando aqui também, os torcedores, parentes, toda a galera que quer acompanhar um bom futebol, só vir com a gente aqui na TV Guarani. A gente acompanha a entrada dos reservas da equipe do Guarani e daqui a pouquinho teremos início ao protocolo. As equipes entram lá à direita
daqui do gramado. Daqui a pouco o Medina já vai trazer a imagem, o pessoal já está preparando ali para adentrar ao gramado, juntamente com o quarteto de arbitragem. As escalações a gente passa daqui a pouco para os amigos de casa. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. A equipe, outras curiosidades, o Guarani, que tem o 9º melhor ataque com 29 gols marcados, o Rio Branco é o 33º com 14. O melhor ataque é do Mirassol com 44 e o pior é do Barcelona com 1 gol marcado. Já na defesa, a melhor defesa da competição é da Ferroviária, não sofreu gols ainda em 9 rodadas. A pior defesa é do Rio Preto, sofreu 41. O Guarani tem a 11ª defesa com 5 gols sofridos, o Rio Branco é o 60º com 14 gols sofridos. Já tivemos 214 cartões amarelos na competição, 11 vermelhos e 1.348 gols, uma média de 3,3 gols por partida. Lembrando que na categoria sub-15 são 2 tempos de 35 minutos. Aos poucos, a galera, os jogadores já vão entrando no gramado, a comissão técnica. A gente já vê ali o uniforme do Rio Branco, que vem com o seu uniforme preto e branco em listras na vertical, shorts pretos e meiões brancos. As comissões técnicas também vão entrando. O pessoal, a arbitragem também já está lá posicionada, aguardando os jogadores, fazendo aquela última checagem, a chamada dos jogadores para ver se está tudo ok. E no nosso chat aqui, o José de Barros, bom dia, vai Bugre. Raquel Macedo, obrigado por mais uma transmissão, nós que agradecemos aí a participação de todos. O Gupo Escolhe hoje tem a lei do ex, Theo Furlete é gol. A Raquel Macedo, avante Bugre. A pata esquerda, manda um abraço para a família do Bruno, o 10 do Guarani de Santa Isabel do Pará. Um abraço então à família do Bruno, que está com a gente aqui lá de Santa Isabel do Pará. José de Barros, boa transmissão, bom dia, muito obrigado. E a Simone, bom dia, Rio Branco, Itapira está com você. Vai, Rafa, goleirão lindo. É isso aí, as mensagens que vão chegando pra gente aqui no chat da TV Guarani. Você já acompanha aí as equipes entrando no gramado, já perfiladas ali, já se perfilando no centro do gramado, para daqui a pouco termos a execução do hino nacional brasileiro. A bandeira já está ali na frente, posta para a execução do hino. Vocês acompanham tudo aqui pela TV Guarani. Vamos aguardar a finalização do hino da federação, o posicionamento dos jogadores. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. E agora, sem demora, o que vocês estavam esperando? Quem são os artistas do espetáculo? Começando com o time da casa, o Guarani de Campinas, do técnico Paulo César, na telinha da TV Guarani. Vem a campo com 1 Guilherme, 2 Felipe Lopes, 3 Rafael, 4 Cauã, 5 Eduardo, 6 Guide, 7 Juan, 8 Mendes, 9 Maxwell, 10 Bruno e 11 Luan.
Guilherme, Felipe Lopes, Rafael, Cauã, Eduardo, Guide, Juan, Mendes, Maxwell, Bruno e Luan são os comandados de Paulo César que estarão no gramado. A equipe. E agora, como vem a equipe visitante, a equipe do Rio Branco, do técnico do Miranda, vem com 1, Rafael, 2, Gabriel, 3, Luca, 4, Davi Fávero, 5, Gotardo, 6, Caio Lima, 7, Heitor Maia, 8, Vitor Sanches, 9, Tel, 11, Cauã e 14, Guilherme. Repetindo rapidinho a escalação do Rio Branco. 1, Rafael, 2, Gabriel, 3, Luca, 4, Davi Fáveros, Gotardo, Caio Lima e Heitor Maia. Vitor Santos, Tel, Cauã e Guilherme, essa é a equipe do Rio Branco. E a terceira equipe, aquela que comandará o espetáculo, está a cargo de Giovanni Costa Aguiar. O seu auxiliar número 1, José Paulo Ferreira Martins Mariano. Auxiliar número 2, Callahan Clayton de Oliveira Lima. E o quarto árbitro, Daniel Arthur Alves Ferreira Sá Teles. As equipes já tiraram toss, você já acompanha ali a equipe do Rio Branco se posicionando à sua esquerda, a equipe do Guarani à sua direita. Daqui a pouco teremos o início da partida, lembrando, como eu falei, a categoria Sub-15, 2 tempos de 35 minutos. Muito obrigado a todos que vêm chegando aqui no chat da TV Guarani. O Paulo Furlete, bom dia a todos. Força Rio Branco. Ana Raquel, vamos Bugre, estou na torcida por vocês. A Eugênia, boa sorte Bugre, boa sorte Mendes, te amo filhão. A Larissa, alô para a família do Bruno, camisa 10 do Guarani, ligado em Santa Isabel, aqui o pai, a mãe dele e a irmã Bianca, aqui ligadinhos aqui na TV Guarani. A Raquel, bom jogo, Felipe Lopes e todo o time do Guarani. E a Ana Raquel, boa sorte, um bom jogo pro meu craque Mendes. Você já vê ali o Guarani se posicionando para dar o pontapé inicial. Vai ficar à sua direita. Tá lá no centro do gramado, camisa 9, o Maxwell, tudo pronto para termos mais essa jornada aqui na TV Guarani. Giovanni Aguiar fazendo a última checagem ali, ajeitando os seus cartões, seu cronômetro, esperando ali o último aquecimento dos jogadores ali, aproveitando todo um minuto para se manter aquecido, até porque tá meio friozinho aqui hoje de manhã, apesar do sol, tá friozinho aqui na cidade de Amparo. Fazendo a checagem ali agora dos jogadores, a contagem sempre é bom, fazer todo esse protocolo, ajeitando o seu cronômetro, aguardando só o início do apito. Tudo pronto? Está valendo! Começa! Guarani e Rio Branco de Americana, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. O Guarani já tentava o primeiro ataque ali, acabou sendo bloqueado. Lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Felipe Lopes ali, o Giovanni pediu para ele se posicionar da maneira um pouquinho mais para trás ali, para fazer a cobrança do lateral. Felipe Lopes na cobrança, tentou o toque à frente, foi bloqueado novamente pela equipe do Rio Branco. E, amigos de casa, eu já vou avisando, tá? Aquela coisa da numeração das camisas. Camisa do Rio Branco, listrada na vertical, preto e branco, listras fechadas. Eles colocam um número sem caixa e dourado. Não dá para enxergar, mas nem com 10 óculos. A gente vai fazer o possível para tentar achar os jogadores, um reflexo, alguma coisa. Times de futebol, quando pensarem no layout das suas camisas, pensem na transmissão. Hoje em dia, todos fazem transmissão, desde da menor categoria até o profissional, master, equipes que têm master. Pensem nisso, por favor. Ajude a transmissão também a melhorar e a trazer melhor qualidade para quem não pode vir ao estádio e está em casa. Falta a favor da equipe do Guarani, o lançamento é feito, afasta de cabeça o Rio Branco. A sobra fica aqui na esquerda. Só protege, ganha lateral a equipe de Campinas. Vem para a cobrança o Guide. Vem o Guide para a cobrança. Ele corre, ele estava lá do outro lado, ele que fez a cobrança da falta. Vem o Guide para a cobrança. Ameaçou uma, foi na segunda, tentou ali.
A sobra do Maxwell, tentou o toque ali para o Luan, invadiu a área da saída na trave! A primeira chegada da equipe do Guarani. A bola quase chega. A bola quase entra. Primeira oportunidade, logo no início da partida, com 2 minutos de jogo. Já afasta aí, começa a partida, a equipe do Rio Branco. Tenta o lançamento à frente. Chegou ali. Deve ser o Cauã. Acabou perdendo, conseguiu recuperar ali o Rafael. Tentou o chute, mas foi bloqueado. Volta a equipe do Rio Branco de Americana. Acabou perdendo, recupera o Guarani, tenta sair jogando. Lançamento feito, não alcançou o Bruno. A bola volta com o Rio Branco, que agora pressiona. Vem aqui pelo lado direito. Tenta chegar ali com o Gabriel. Gabriel faz o cruzamento, escapou ali do goleiro do Guilherme. No bate-rebate, dá tiro de meta o Giovanni Aguiar. O pessoal do Rio Branco reclama muito, pedindo o escanteio, mas o Giovanni, próximo do lance, já avisou, é só tiro de meta. O Guilherme pede para todo mundo avançar, que ele vai dar um chutão nessa bola. Manda para frente o Guilherme, tenta chegar ali o Juan. Passou por ele e fica com a equipe do Rio Branco, que está jogando lá pelo lado esquerdo. Tenta ir com o Caio Lima. Avança, o lançamento à frente. Vai avançando a equipe do Rio Branco lá no cantinho. Faz o corte, o toque no meio. Recebeu a bola. Invadiu a grande área. Afasta a zaga do Guarani. Manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Rio Branco. Lateral já batido. Tenta sair ali, mas para onde o nariz está apontado, manda essa bola pela linha lateral ali. O Felipe Lopes, camisa 2 da equipe do Guarani. Lateral já batido. Tenta o domínio, não conseguiu. No segundo momento conseguiu o cruzamento. Afasta o Guide, novo lateral. E de lateral em lateral, o Rio Branco vai fazendo essa pressão no início de partida. Vai o Caio Lima ali para o arremesso lateral. Tem ali o Theo. Não. Cobrança feita. Cruzamento feito, passou por todo mundo, chega ali no Gabriel, tentou, conseguiu afastar a zaga, sobra ainda para a equipe do Rio Branco, o chute é feito, o rebote, quem chega o chute? Guilherme! Faz uma belíssima defesa, mas a equipe do Rio Branco chega e chega com perigo em duas estocadas aqui contra o gol do Guilherme. Já tenta o lançamento, ganha lateral a equipe do Guarani. Guide recebe, 2 em cima dele, ganha novo lateral. Quem estava na pressão ali era o Cauã. Guide faz o arremesso, procura o Maxwell. Maxwell chega na bola, faz o giro, 3 em cima dele, tem o Guide do lado. Ele tenta o toque, recebe de novo. Agora sim para o Guide. Tentou o toque atrás para o Eduardo, não conseguiu. Sobra com o Rio Branco, que tenta ligar o contra-ataque. É aqui pelo lado direito. Chega na cobertura, o Cauã recupera. Chega no carrinho também o camisa 14, o Guilherme, e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Na posição, feito o arremesso, tentou o domínio ali, não conseguiu o domínio. O Mendes acabou saindo com bola e tudo, é lateral a favor da equipe do Rio Branco. Vem aqui para a cobrança o Caio Lima. Desculpa, o Gabriel. Arremesso feito, afasta a zaga do Guarani. O Caio Lima na disputa de bola, ganha novo lateral. Quem jogou essa bola foi o Mendes para fora. Caio Lima, arremesso feito à frente para o Guilherme. Consegue o cruzamento na área, consegue afastar a defesa do Guarani completa ali, mas a sobra volta com a equipe do Rio Branco. Consegue o toque, não perde, ganha a equipe do Guarani, já toca lá na direita para o Bruno. O Bruno domina, evita a saída de bola, quase se atrapalha. Tenta avançar, faz o corte, não, bem na marcação ali a defesa do Rio Branco, tentava sair, chegou o Juan ali, completa e manda essa bola para a linha lateral. O pessoal quer se adiantar lá, o Giovanni atento, manda a posição correta. Lateral já batido. Tenta o domínio, o Juan na disputa de bola, não perde e ganha. Conseguiu recuperar a equipe do Rio Branco.
que tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo. O lançamento é feito. Cauã, aqui no meio, aqui na direita, para o Gabriel. Gabriel recebe, volta para o meio. A equipe do Rio Branco tenta chegar, arrisca o chute. Aí sem direção, sem visão. O Guilherme só acompanhou e é tiro de meta para a equipe do Guarani. Tiro de meta já batido. Tenta ali a equipe do Guarani sair jogando, mas a equipe do Rio Branco pressiona. Maxwell vem ajudar aqui e recebe a falta. Falta assinalada ali contra a equipe do Rio Branco. A segunda falta da partida, a segunda falta da equipe do Rio Branco. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. A bola chega até o Cauã. Cauã faz o lançamento, procura o Maxwell, tenta no giro ali, mas a bola não chega. A equipe do Rio Branco afasta. Volta para o campo de defesa do Guarani. Ali só tá o Guilherme com tranquilidade. Já sai jogando com o Rafael. Rafael toca a bola, quem tá ali na marcação é o Guilherme. Rafael faz o lançamento, procura o Juan. Tenta na corrida ali, mas sai o goleiro Rafael e faz a defesa. Ele espera a movimentação dos seus companheiros, lembrando que tem os 8 segundos. Já manda pra frente essa bola. No kick da bola, melhor para a equipe do Guarani. O Juan manda e o Rafael despacha essa bola pra frente. Na disputa tá o Maxwell. Aí chegou no corpo do jogador do Rio Branco, cometendo a falta, a primeira falta da equipe do Guarani na partida. A falta ali, coloca a posição, falta já batida. Vem a equipe do Rio Branco, lá pelo lado esquerdo. Tenta sair jogando com Caio Lima. Lançamento é feito à frente, não conseguiu o domínio. Sobra com o Eduardo. Eduardo já toca lá na direita. Felipe Lopes avança. O toque no meio tentando o Juan, mas chegou para o Mendes. Um dado na frente aqui, recebe. Vai tocando. O Maxwell com ela, já na grande área. Tenta fazer o corte. Foi travado. Conseguiu ali para o Bruno. O Bruno na meia-lua tentou o chute. Foi travado na hora H. Mas o Guarani ainda disputa a bola. Tenta tirar essa bola do seu campo de defesa. Ali o Guilherme ganha lateral a favor da sua equipe. O árbitro pediu para esperar também. Lateral já batido. Tenta o domínio aqui, consegue. O Guilherme toca na ponta. Tenta avançar ali com o Cauã. Cauã procura lá na frente o Theo, melhor para a defesa do Guarani, que já afasta esta bola, com Felipe Lopes lá na frente. Avança a equipe do Guarani com o Juan, sobra para o Felipe. O Luan também tá lá. Felipe, chega até o Luan. Luan com ela. O Guide avança aqui, mas o Luan segura. Agora sim, ele viu o Guide. Livre aqui na esquerda. Toca no meio. A bola chega até o Juan. Juan na tabelinha. Juan para o Bruno. Bruno com ela, faz o giro, arrisca o chute. Fica firme ali, a bola dá quicada, mas o Rafael atento faz a defesa. E já despacha essa bola para o seu campo de ataque. Não consegue o domínio. Já chegamos na marca dos 10 minutos desta primeira etapa. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Guarani 0. Rio Branco também 0. Vem a equipe do Guarani ali, tenta ganhar o Felipe, não conseguiu. A sobra é da equipe do Rio Branco, que tenta sair, tenta pegar a defesa do Guarani aberta. Mas já se vai se recompondo a defesa do Guarani. Tenta o toque com rapidez, tentou a tabela ali, não deu certo. Acabou adiantando demais, saiu com bola e tudo. É lateral para a equipe do Guarani. Vai o Guide para a cobrança. E agora o Giovani pede para esperar. Tem 2 jogadores ali do Rio Branco amarrando a chuteira, agora já tá tudo ok. Teremos o reinício da partida. Guide bateu rápido, já recebeu de volta ali do Eduardo. Tentou o lançamento, foi travado e o Gandula vai ter trabalho para buscar essa bola porque ela ficou no teto ali do banheiro. Guide para o Mendes. Mendes devolve para o Guide. Guide para Eduardo. Eduardo tentou a inversão, acertou o peito do seu companheiro ali, que vai avançando, que é o Juan. O Juan tentou o toque na frente para o Maxwell, não deu. Na rebatida, volta ali com o Juan. Maxwell vai na disputa. Chegou ali, mas novamente chega atropelando o Maxwell. Maxwell forte, foi para cima ali, acabou atropelando. Nova falta cometida
pela equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. A galera vai chegando, agora vai mandando a sua mensagem. Muito obrigado aos 86 aparelhos conectados aqui. Muito obrigado. Raquel Macedo, bom jogo. Felipe Lopes e todo o time do Guarani. José de Barros, estamos todos aqui na torcida pelo Bugre. Vai, Felipe. E a Larissa, Bruno, vai, Guarani. Toda a torcida ali, a galera mandando suas mensagens. Lateral a favor da equipe do Guarani. Guide na cobrança, na frente. Maxwell protegendo bem a bola. Consegue fazer o giro. Aí a falta assinalada. Terceira falta da equipe do Rio Branco. Já cobrado. Guide para Eduardo. Eduardo tenta a inversão lá na direita. Consegue. Chega o Felipe. Ele domina. Já toca de primeira para o Bruno. Bruno tenta para o Juan ali, ele consegue, já toca para o Eduardo, escapou, mas o Guide foi lá. Deu um tapa na bola, fez o corte para cima da sua marcação. Devolve para o Eduardo. Eduardo caindo aqui pela esquerda. Tem o Mendes também. A bola é pro Juan. Juan para Mendes. O cruzamento no meio. Passou por todo mundo. Quem chega o chute! Gol! Bruno, camisa 10, na marca dos 13 minutos desta primeira etapa. No cruzamento do Mendes, a bola passou por todo mundo. O Bruno chegou, ajeitou, acertou a passada, enfiou a bomba para cima do goleiro Rafael. Sem chances, está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. E você acompanha aí na telinha da TV Guarani. Guarani 1, Rio Branco 0. E o Maxwell e o Bruno marcam o seu 9º gol na competição. Agora a falta cometida ali pelo Juan, numa bela puxada aqui pela esquerda, já teremos substituição na equipe do Guarani. Não deu ali para o jogador. Se o quarto árbitro puder virar para nós aqui, né? Obrigado. Saiu camisa 6, o Guide. Não deu para o Guide, entrou camisa 17, Roberto. A primeira substituição na primeira parada, lembrando que tem direito a 7 substituições em 3 paradas nessa categoria. Falta assinalada, falta cobrada, saiu ali o Guilherme, a bola volta com a equipe do Rio Branco, tenta o chute, no desvio ali, evita a saída pela linha de fundo, sai tocando a equipe do Rio Branco, toque no meio, recupera a equipe do Guarani, chega o Mendes, já toca na frente o carrinho e teremos o cartão amarelo, lembrando que o cartão não é levantado, mas é assinalado e anotado, mas não dá para ver quem é. O número é impossível de enxergar. Depois a gente tenta ver quem é que recebeu o cartão na marca dos 15 minutos. É o jogador do meio ali. Alguém da zaga ali, eu tô tentando ver, mas não dá para ver. Impossível, pessoal. Peço desculpas, mas não dá para ver a numeração de longe da equipe do Rio Branco. Sai tocando a equipe do Guarani. Bola com o Roberto. Roberto toca no meio, chega até o Mendes. O Mendes avança, foi puxado. Nova falta cometida pela equipe do Rio Branco. Falta aqui na esquerda. Já cobrado, rapidinho. Juan toca para o Bruno. O Bruno taca, bela inversão ali, enfiada para o Luan. O Giovani próximo do lance. Assinalou ali fugiu a palavra agora. Mas leva cartão amarelo ali o Luan. Camisa 11 da equipe do Guarani. Na marca dos 16 minutos. Simulação. Foi uma simulação ali do Luan. Recebe o cartão amarelo, o Luan, aos 16 minutos. Um cartão aos 15, um cartão aos 16. Aos 15 para o Rio Branco, aos 16 para a equipe do Guarani. Tentou o lançamento, afasta ali Felipe Lopes. A bola chega até o ataque.
Afasta a equipe do Rio Branco novamente. Lá pelo lado esquerdo, só protege o Felipe Lopes. Ganha lateral a equipe do Guarani. E aqui a galera, a torcida do Bruno comemorando aqui. A Larice, parabéns, filho, pelo gol. Continuem assim, valeu aí. E a galera vai mandando suas mensagens aqui no chat da TV Guarani. Nosso muito obrigado a todos. Lateral a favor da equipe do Guarani. Eu acho que é o camisa 4 que levou o cartão, o Davi Fávero. Mas depois a gente confirma. Tentou sair jogando a equipe do Guarani, já perdeu. Consegue afastar ali o Rafael. O Maxwell vai na corrida. Ele é forte, ele é grande. Ganhou, chegou primeiro. Passou e a falta dentro da área. E agora? Ele assim, tá fora da área, então. Tá fora de. Então é pra ser expulso. Deu um amarelo. Na marca ali. 18 minutos. Deu cartão amarelo para o goleiro. O Rafael ali, o Maxwell na cara. Giovanni Aguiar só deu cartão amarelo. E a falta é perigosa a favor da equipe do Guarani. Ajeita com carinho ali, é o Bruno que tá ali na bola. Ajeitando com muito carinho, o Mendes também tá próximo. Momentos de expectativa aqui no José de Araújo Sintra. Vem o Bruno para cobrança. Mendes também tá perto. Autorizado. É o Bruno. O chute no canto. Defendeu. Gol! É do Guarani! Na marca dos 19 minutos. A cobrança no canto do goleiro. O chute foi forte, mas não teve chances para o goleiro Rafael. Amplia a equipe do Guarani. Agora você acompanha aí no replay. A falta bem batida do Bruno Forte no canto. Sem chances para o Rafael. E agora no placar. Guarani 2. Rio Branco 0. Lembrando que no primeiro turno as duas equipes se enfrentaram lá na cidade de Americana e o Guarani venceu pelo placar de 3-1. E tenta sair jogando a equipe do Rio Branco lá pelo lado esquerdo. A toque na frente. O Rio Branco tem que correr atrás do prejuízo. O impedimento assinalado contra a equipe do Rio Branco. Já batido, já iniciada a partida, bola com Guilherme. Lançamento feito à frente. Tentou o Bruno ali, o Maxwell também. Quem chega, estava chegando o Mendes. Houve o choque aí, acidente. A bola sobra com a equipe do Rio Branco, mas acabou sentindo o Mendes. E aí ele paralisa para verificar se está tudo ok com o jogador do Guarani. E já teremos duas substituições na equipe do Rio Branco. Preparam-se para entrar o camisa 10, Igor. Vamos lá. Sai o Luca para a entrada do 16, o João Ricardo. E vai entrar o camisa 10, o Igor, para a saída do camisa 14, o Guilherme. Muito bem, as duas substituições na equipe do Rio Branco. Já está mexendo ali o do Miranda, preocupado ali com a sua equipe. Então, saindo camisa 3, o Luca e o 14, Guilherme, para as entradas do João Ricardo, 16, e o 10, Igor. E já está pedindo ali a entrada da maca e talvez substituição. Já está pedindo a substituição ali do camisa 8, o Mendes, ali o departamento médico da equipe do Guarani. Vamos ver daqui a pouquinho, já se prepara ali o Paulo César para ver quem vai colocar em campo.
Os reservas já aproveitam para ir para o seu aquecimento também. Vai ser retirado de maca o jogador do Guarani, com todo o cuidado ali, para ser colocado na maca. Eu acho que foi na queda ali que ele acabou se machucando. Tudo ok. Vai ser retirado ali com a maca. Daqui a pouco a substituição na equipe do Guarani. E tá pedindo substituição ali o departamento médico. Parece que não vai dar mesmo para o Mendes. Teremos reinício da partida com bola ao chão. Você acompanha aí, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite. Seja um sócio campeão. Planos que cabem no seu bolso com muitas vantagens para você. O Guarani te ajuda e você ajuda o Guarani. Venha com nós, venha com a gente. Teremos início ali, agora a substituição, vai entrar o camisa 15 na equipe do Guarani, o Lenzi, para a saída do Mendes. Troca já realizada. Tenta sair jogando a equipe, tentou ali na cobrança no reinício da partida, tentou o lançamento, agora falta assinalada contra a equipe do Rio Branco. A bola esperando ali para ser posicionada. Vai para a cobrança o Rafael. Rafael já toca no meio ali para o Eduardo. Eduardo mais atrás para o Cauã. Cauã volta para o Rafael. Rafael na frente ali para o Felipe Lopes. Felipe para o Eduardo. Tentou a saída ali. Mais uma falta cometida pela equipe do Rio Branco. A sexta falta cometida pela equipe do Rio Branco. O toque atrás para o Rafael. Rafael volta com o Cauã. Tem aqui na esquerda o Roberto. Não, ele prefere voltar lá com o Rafael. Rafael tenta o lançamento na frente para o Maxwell. Muito forte no giro, já quicou, foi para frente. Ficou fácil nas mãos do goleiro Rafael da equipe do Rio Branco. Lançamento feito à frente, já recupera a equipe do Guarani com o Bruno e já faz o lançamento para o Luan. Luan conseguiu, freou ali, estava sozinho, pedala, faz o cruzamento na área, tentou o Maxwell, pegou de raspão. A sobra fica com a equipe do Rio Branco, que despacha essa bola. Chega até o Roberto. Roberto ali na frente para o Lenzi. Lenzi tentou avançar, acabou perdendo e a falta assinalada contra a equipe do Guarani agora. É a quarta falta cometida pela equipe do Guarani na partida, na marca dos 24 minutos, quase 25 deste primeiro tempo. Estamos aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. O Guarani vai vencendo 2-0. Bola com o Rio Branco, lá pelo lado esquerdo. O lançamento é feito na área, afasta a zaga. De cabeça a volta. Tentou ali, o Rafael se atrapalhou. Quem estava na jogada era o Cauã, aí foi. Houve o toque de mão. Houve o toque na mão ali do jogador do Rio Branco e por isso a falta assinalada. Falta já batida. Cauã para Rafael. Rafael lá na direita para Felipe Lopes. Felipe volta com o Rafael. Rafael domina, toca com calma, Cauã. Agora chega a marcação da equipe do Rio Branco. Tentou ali o Theo. Mas vai avançando a equipe do Guarani. Roberto aqui na esquerda. Lançamento na frente, tentou o Maxon, não chegou, mas recupera o Roberto novamente. Deu um tapa, chegou ali tentou ali o Juan, conseguiu um tapa na frente. São 3 do Rio Branco contra 2 do Guarani. Chegou na cobertura, mandou pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani. Roberto na cobrança. O Lenzi chegou ali, mas ele prefere jogar essa bola na área para o Maxwell. Afastou de cabeça, ganha escanteio a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo. Já na marca dos 26 minutos deste primeiro tempo. Prepara-se para a cobrança. Lembrando que naquele canto, pessoal, ali é quase um ponto cego, assim como na outra escanteio desse lado, tá? Devido à estrutura aqui do estádio. O cobrança curta, Juan, agora o lançamento na área, o desvio de cabeça! Gol!
na cobrança de escanteio curta, a bola atrás, o lançamento na área, Rafael, o desvio de cabeça, na marca dos 27 minutos, Rafael marca o seu primeiro gol na competição, o terceiro do Guarani, agora Guarani 3, Rio Branco 0. E a equipe do Guarani quer mais, já vem pra cima. A bola acabou saindo pela linha lateral. Novo lateral para a equipe do Rio Branco. Foi atropelado ali, a falta. O pessoal do Rio Branco não gosta nada. Mas o Giovani, próximo do lance, marcou a falta. Falta já batida. Bola com o Rafael. Rafael ali para o Cauã. Cauã devolve para o Rafael. Faz o lançamento à frente, procurando o Maxwell. Tenta ali o domínio, conseguiu, mas escapou. Sobra, afasta a zaga do Rio Branco. Tenta o domínio aqui na frente. Conseguiu o corte. Tentou o Theo ali, não conseguiu ganhar. A bola volta com a equipe do Guarani. Lenze com ela. Domina no peito. Toque para o Felipe lá na direita. Saiu meio fraco, mas chegou nele. Quase recupera a equipe do Rio Branco. O Felipe se atrapalhando ali na marcação. Tá valendo tudo isso, recuperou a equipe do Rio Branco, que avança agora pelo meio, faz o corte, tentou o chute, Guilherme, com tranquilidade, caiu firme, fez a defesa, você acompanha aí no replay aqui da telinha da TV Guarani. Guarani já sai jogando, Eduardo, Felipe Lopes, volta com o Rafael. Rafael inverte o jogo aqui para o Roberto. Muito forte, não conseguiu o domínio. Lateral, já batido ali pelo camisa 16, o João Roberto. Tentou avançar, João Ricardo, perdão. Tentou avançar ali, volta o João Ricardo. Belo toque no meio para o Vitor Santos. E agora a falta cometida pela equipe do Guarani. A falta a favor da equipe do Rio Branco. Vem para a cobrança o João Ricardo. O Guarani vence pelo placar de 3-0. É a 10ª rodada do Campeonato Paulista. A 2ª rodada do retorno. Os grupos 6. E com esse resultado, o Guarani vai ainda se consolidando ainda mais na liderança do seu grupo. A cobrança ficou ali com o Caio Lima. Esperando a posição ali, o Giovani vai ver ali na entrada da área, ali tem aquele puxa-puxa, avisa, troca de camisas, agora autorizado, Caio Lima na cobrança, fechado, desvio, afasta a zaga do Guarani, o Bruno tá lá ajudando, tenta completar ali o Juan, e a falta, e o Juan vai levar o seu cartão amarelo. O Juan leva o seu cartão amarelo, na marca aqui dos 30 minutos. Cartãozinho amarelo para o Juan. Já entrou o departamento médico também da equipe do Rio Branco para atendimento ao jogador caído ali. Quem tá com a bola é o camisa 10, o Igor. Daqui a pouco para fazer a cobrança. A falta é perigosa. Mais um cartão amarelo, são dois cartões amarelos para a equipe do Guarani, um cartão amarelo para a equipe do Rio Branco. 2 cartões amarelos para a equipe do Rio Branco. O goleiro também levou aqui o Rafael e o Davi Fávero. Quem vem para a cobrança é o Caio Lima. Tomou distância. Ajeita com muito carinho. Tá esperando ali porque aquele empurra na entrada da área. É aquela linha. Vamos ver. Giovani Aguiar vai autorizar a cobrança. Caio Lima bateu na área, direto nas mãos do goleiro Guilherme, que fez firme a defesa e já tenta puxar o contra-ataque. A ligação ali tentou ali com o Luan, mas ficou mais para a zaga. No rebote, volta ali Bruno. O lançamento muito forte ali agora para o Maxwell. Ficou fácil ali para o Rafael fazer a defesa. E já sai jogando lá na esquerda. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco. Perde pelo placar de 3-0. Já passamos dos 30 minutos, estamos com quase 32.
tentou ali, acabou perdendo o controle da bola, saiu com bola e tudo, é lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Felipe Lopes para a cobrança. Atrás, para o Rafael. Rafael tentou a devolução para o Felipe, não se entenderam ali na troca de passes. Ganha lateral a equipe do Rio Branco. Vai o Caio Lima para a cobrança. Jogou para o seu companheiro ali, tenta fazer o giro. Para cima do Felipe Lopes. Ganha novo lateral. Vem para a cobrança o Caio Lima novamente. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco. Agora o cruzamento é feito na área, passou por todo mundo. Chega aqui do outro lado, protege ali o João Ricardo. É o João Ricardo. Ganha escanteio a equipe do Rio Branco. Primeiro escanteio do Rio Branco, escanteio aqui na direita. Você acompanha aí o ponto cego. Não tem o que fazer, gente. É a estrutura aqui do estádio. É um belíssimo estádio, muito agradável, mas tem essa peculiaridade. Escanteio a favor da equipe do Rio Branco. Tudo pronto. Autorizada a cobrança. Momentos finais deste primeiro tempo. Cruzamento no segundo pau. Guilherme saiu e pegou firme. E já tenta sair jogando ali com o Luan. Luan conseguiu o domínio. Tenta fazer o giro. São 4 do Guarani agora. Luan segura, avança lá pelo lado direito. Faz o corte. O cruzamento foi bloqueado na hora H. Tenta chegar o Eduardo. Recupera Felipe Lopes. Não perde e ganha nesse momento para aquele lado do campo. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco. Chegou o Felipe Lopes, não quis saber de brincadeira e mandou pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Rio Branco. Já estamos com quase 34 minutos. Segue 3 para o Guarani, 0 para a equipe do Rio Branco. Ganha a lateral a equipe do Guarani. Felipe Lopes, na frente, tentou o Bruno, melhor para a zaga. Tenta afastar o Rio Branco. Fica com o Cauã. Cauã põe no chão, toca do lado, Felipe volta com o Rafael. Rafael pressionado, volta com o Guilherme. Guilherme domina. Gira e já toca para o Roberto. Roberto domina, tenta ir avançando. O toque na frente para o Maxwell. Maxwell já protege a bola. Tenta fazer o trabalho de pivô. Acabou perdendo. Mas não tem ninguém do Rio Branco ali. Volta ali com o Cauã. Cauã na direita para o Rafael. Rafael ergue a cabeça, vê a movimentação dos seus companheiros, faz um belíssimo lançamento para o Luan lá na direita. Ele domina na área, faz o cruzamento, afasta a zaga. Tenta voltar, mas quem fica com ela é o Rio Branco, que agora tenta sair jogando. Não perde e ganha, volta com o Rio Branco, escapou da falta. Tenta chegar aí na cobertura, chega o Felipe Lopes, recua para o Cauã. Cauã já toca para o Roberto, aqui pela esquerda. Guarani vai avançando. Já estamos no finalzinho dessa primeira etapa. Estamos chegando na marca dos 35. Vamos ver o tempo de acréscimo. Lateral, teremos 2 minutos de acréscimo. Assinalados ali por Giovanni Aguiar. Dois minutos de acréscimo, você acompanha aí na telinha da TV Guarani. Tenta o Maxwell ali, faz o giro, não perde e ganha, mas a posição de impedimento já havia sido assinalada ali contra a equipe do Guarani. Primeiro impedimento da equipe do Guarani. Lançamento feito. Lateral para a equipe do Guarani, vem o Roberto para a cobrança. Roberto faz o lançamento à frente, Maxwell não conseguiu o domínio, afastou ali o Vitor Santos. E tenta avançar, o chute ali de primeira do Igor, pegou mal na bola, muito embaixo, sem perigo para a equipe, para o goleiro Guilherme. Mas a equipe do Rio Branco tenta chutar. Foram 12 chutes nesse primeiro tempo. Lançamento ali, fica com a equipe do Rio Branco, que faz um novo lançamento na frente. Tem pressa, tentou o desvio, tentou o toque na direita, mas não tinha ninguém ali. Estava muito distante o João Ricardo, por isso o lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Roberto para a cobrança. Lançamento à frente ali, passou pelo Juan, melhor para o Davi Fávero. O lançamento é feito.
Quem chega nela é o Gabriel, manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Vem o Roberto para a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Demorou. Ninguém quer nada com nada. Giovanni Aguiar, aos 37 minutos, põe ponto final nesse primeiro tempo de até aqui. Guarani 3, Rio Branco de Americana 0. Galera, a gente vai para um rápido break, tomar aquela água, preparar todo o material aqui para o segundo tempo de Guarani 3, Rio Branco 0. A gente volta já já. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
Estamos de volta aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. E rapidinho, vamos para as estatísticas deste primeiro tempo de Guarani 3, Rio Branco 0. Você acompanha aí na telinha. A equipe do Guarani, 3 chutes, 2 na direção do gol. Cometeu 6 faltas, 1 escanteio a seu favor, 1 impedimento contra. Opa, 62% de posse de bola. Acabei invertendo aqui. A equipe do Rio Branco foram 12 chutes, 3 na direção do gol. Cometeu 2 faltas, 1 escanteio, 1 impedimento, 38% de posse de bola. Tivemos 2 advertências para cada equipe. As equipes já vão retornando ao gramado. Vamos ver se teremos substituição aqui pelos lados, aparentemente, do Rio Branco. Parece que vai ter uma substituição. Vamos ver, estamos no aguardo aqui para a confirmação. O jogador está aquecendo. Estamos também aguardando o retorno do Guarani para saber também se teremos alguma alteração ou não. As equipes costumam fazer agora aqueles tiros ali, aquele pré-aquecimento para entrar no gramado. Parece que não, parece que o Guarani vai ser o mesmo. É isso mesmo, o Guarani é o mesmo, já com as 2 alterações que foram realizadas no primeiro tempo, a entrada do Roberto 17 do camisa 15 Lenze, vai entrar o camisa 19, Gustavo Rodrigues, na equipe do Rio Branco. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu. O Natan também vai entrar, ele estava lá no centro do gramado ali, fazendo aquecimento, tocando a bola com seus companheiros. Agora já está junto aqui com o 19, o Gustavo Rodrigues, para a arbitragem levantar a placa de substituição. Só estamos aguardando a arbitragem voltar, as equipes ansiosas pelo segundo tempo. Enquanto vão aguardando, eles vão mantendo o aquecimento, tocando a bola, dando aquela corridinha, para não esfriar. Você acompanha tudo aqui na TV Guarani. Lembrando que tivemos 2 advertências no primeiro tempo, né? Para cada equipe. Pelos lados da equipe do Guarani, o camisa 7, Juan, e o camisa 11, o Luan. Pelos lados da equipe do Rio Branco, o Rafael, o goleiro, camisa 1, e o camisa 4, o Davi Fávero, recebendo cartão amarelo. A arbitragem já vai voltando agora. As equipes já posicionadas, você vê o Guarani à sua esquerda, o Rio Branco à sua direita. Rio Branco já posicionado para o retorno ao gramado. E vamos às substituições na equipe do Rio Branco. Então, para a entrada do 17, o Natan, e o 19, Gustavo Rodrigues, vamos ali. O delegado da partida está ajeitando a placa para o quarto árbitro. Então, saiu camisa 2, o Gabriel, para a entrada do Gustavo Rodrigues, camisa 19, e saiu o camisa 9, o Theo Cardoso, para a entrada do 17, Natan Pagotti. Muito bem, essas foram as 2 substituições na equipe do Rio Branco. Tudo pronto? Você acompanha aqui na telinha do Portal Nova 15, na telinha da TV Guarani com a equipe do Portal Nova 15. O árbitro fazendo a última verificação, o Giovanni Guiar está aguardando o seu assistente. Os seus assistentes fizeram a última verificação ali nas redes novamente para esse início do segundo tempo. Ele já vai ajeitando o seu cronômetro para darmos o pontapé inicial para essa segunda etapa. Quem está lá é o jogador da equipe do Rio Branco.
Dando ok, ok para cá, ok para lá. A contagem dos jogadores, 11 para cada lado, tá tudo certo. Vambora para esse segundo tempo. Giovanni Aguiar autoriza e começa! Guarani, Rio Branco de Americana, 3-0 para Guarani. É o placar do primeiro tempo. Você acompanha aqui na TV Guarani. Já tenta sair jogando a equipe do Rio Branco lá pelo lado direito. O cruzamento foi bloqueado ali pelo camisa 17. O Roberto ganha lateral. Já no seu campo de ataque, próximo da grande área da equipe do Guarani. Vem a cobrança lá pelo lado direito. Cobrança feita. Quem estava ali era o João Ricardo. Tentou o lançamento, tentou o cruzamento. Ganha escanteio. A equipe do... ganha escanteio a equipe do Rio Branco. Lá pelo lado direito. Amigos, eu tento ver quem é o jogador que se encaminha lá, mas não tem como. Não dá para enxergar o número da camisa da equipe do Rio Branco. Vai tomando posição, autorizada a cobrança na marca do pênalti, passou por todo mundo, sobrou para o Bruno, tenta ligar o contra-ataque. O toque aqui na direita para o Luan, não conseguiu o domínio, mas ganha lateral para a sua equipe. Vem o Felipe Lopes para a cobrança. Sem pressa alguma, ganha por 3-0, vai garantindo um bom resultado a equipe do Guarani. Mandou voltar o Giovanni. E deu a reversão, não é isso? Deu a reversão o Giovanni ali. Ah, não deu reversão, mandou bater de novo. Ela vai o Felipe novamente, na posição correta. Aí ele volta atrás. Começa ali com o Rafael. Rafael para Cauã. Cauã já ergueu a cabeça, já tenta o lançamento lá para o Maxwell na esquerda. Ele corre no meio de dois. Conseguiu o toque ali a zaga do Rio Branco, mas manda para escanteio. É escanteio para a equipe do Guarani. O segundo escanteio na partida. Caminha-se lá o Juan para a cobrança. Já posiciona a bola. Toma distância. Vem o Juan para a cobrança, agora sim. Autorizado, fechado. Afasta ali o Rafael. Mas a sobra volta com a equipe do Guarani ainda na área. Tentou o Luan, foi bloqueado. Voltou o chute, foi bloqueado novamente. Afasta a zaga, agora sim. Despacha. Tenta puxar o contra-ataque a equipe do Rio Branco. Foi enganado pelo kick da bola. Chegou firme aqui o Felipe mandando pela linha lateral, evitando qualquer perigo para sua grande área. Vem para a cobrança Caio Lima. Caio tentou o toque ali para o camisa 11. O Cauã não ganhou, mas conseguiu o lateral. Vai o Caio Lima novamente para o Cauã. Cauã domina, tenta fazer o giro, volta com o Caio. Caio tenta o lançamento na área, o desvio de cabeça lá na esquerda. Afasta a zaga do Guarani, mas a sobra volta com a equipe do Rio Branco. Tenta diminuir o placar, não perde ganha, volta para o Rio Branco. O toque na área, muito forte, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Na marca dos 3 minutos desta segunda etapa, o Guarani vai vencendo por 3-0. Os gols assinalados aqui pelo Bruno. O Bruno marcou o seu gol. Vai tentando ali a equipe do Guarani. Vai avançando. O toque na frente. Maxwell com ela, protege bem a bola. Volta atrás com o Felipe. Felipe escapou ali. Aí no perde e ganha dos dois jogadores. Não se entenderam o Felipe com o Igor. É lateral para a equipe do Guarani. O Igor não gostou nada, mas ele também se entreviu ali com o jogador do Guarani. E o Giovanni manda dar sequência na partida. Cobrança feita. Tenta fazer o giro o Luan. No meio de dois ali. Caiu. Luan conseguiu o cruzamento. Tentou ali o Juan. Não conseguiu. Afasta a zaga do Rio Branco.
Tenta aliviar sua defesa, mas a bola volta com o Guarani. O toque lá na esquerda, tentou o Roberto, não chegou. Melhor para a zaga do Rio Branco. O último toque foi do Roberto. O lateral a favor da equipe do Rio Branco. Lembrando, né, então, os gols marcados pelo Rafael e 2 do Bruno. O Bruno, que chega a 10 gols na competição, é o vice-artilheiro do Guarani na competição. O artilheiro, o Maxwell, com 11 gols. Tentou o lançamento a equipe do Rio Branco, fica com a zaga do Guarani, faz o lançamento ali na frente. O Rafael, muito forte, ficou fácil nas mãos do Rafael, goleiro da equipe do Rio Branco, que despacha essa bola. Muito obrigado aos 111 aparelhos conectados com a gente, aqueles que já estão. Muito obrigado. Lateral a favor da equipe do Rio Branco. Tenta ali a falta assinalada, é falta para a equipe do Rio Branco. É a 7ª falta cometida pela equipe do Guarani. Prepara-se para a cobrança o Igor. Giovani já se posiciona na entrada da área ali para ver aquela muvuca. Igor na cobrança. O kick, Guilherme. Com tranquilidade faz a defesa. E já tenta despachar para o seu campo de ataque. É o Maxwell e o Luan na briga ali. Chegou ali a zaga da equipe do Rio Branco. Mas na sobra, Lenzi. Chega atrasado o jogador do Rio Branco e comete a falta. Foi precipitado porque o Lenzi deu um tapa na bola e não ia chegar. Acabou chegando no corpo do jogador do Guarani e a falta teve que ser assinalada ali, bem marcada pelo Giovani Aguiar. Falta lá pelo lado esquerdo, no bico da grande área. A falta é muito perigosa. A falta a favor da equipe do Guarani. Na marca dos quase 7 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai vencendo pelo placar de 3-0. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Lembrando que na mesma live, daqui a pouquinho, na sequência, teremos o Sub-17. Giovani Aguiar atento ali. Autorizada a cobrança. Vem a equipe do Guarani, a cobrança feita. Só acompanhou o Rafael. A bola acabou saindo por cima do travessão. Sem perigo para a equipe do Rio Branco, que já bate o tiro de meta rapidinho. Tenta sair jogando aqui pelo lado esquerdo. O toque é feito. Domina. Tenta ali o Cauã. Não conseguiu. Melhor para o Rafael. Tentou o Lenzi. Acabou perdendo para o Igor. Igor tenta a inversão lá pelo lado direito. Tenta na corrida ali o seu companheiro, vai avançando a equipe do Rio Branco, invadiu a grande área, chega no carrinho, firme na cobertura, manda essa bola pela linha lateral, pela linha de fundo, o Roberto ganha escanteio, o terceiro escanteio da equipe do Rio Branco na partida. E vai o Igor para a cobrança. Chega ali para a cobrança, já posiciona a bola no local correto. Cobrança feita no segundo pau, passou por todo mundo, chegou ali, ganha novo escanteio. A equipe do Rio Branco estava esperto ali, o Juan na cobertura, evitando o que poderia ser o primeiro gol da equipe do Rio Branco. E agora o escanteio é do lado de cá. Vai o Igor novamente para a cobrança. Na marca dos 8, quase 9 minutos desta segunda etapa. Não, o árbitro mandou, o Giovani me pediu para esperar. Aquele puxa-puxa dentro da área, pede atenção, ele fala que tá de olho. Vem para a cobrança, feito, fechado, desvio de cabeça. Afasta ali a equipe do Guarani. Tenta o domínio Luan. Melhor para a equipe do Rio Branco que recupera a bola. Luan chega na marcação ajudando o seu sistema defensivo. O toque ali e a falta assinalada, chegou o Felipe. Um pé um pouco mais elevado ali. E a falta assinalada.
Mais uma falta da equipe do Guarani. Novamente aqui pelo lado esquerdo, vai o Igor para a cobrança. Estamos chegando na marca dos 10 minutos. O Guarani vai vencendo pelo placar de 3-0. Vai o Igor. O árbitro, o Giovanni já marca a posição da barreira ali. Não quer ninguém na barreira? Ninguém na barreira. Vai direto ali o cruzamento. Quem estava acompanhando ali era o Lenzi, mas mandaram voltar. Ir para a entrada da área. Autorizada a cobrança, Igor. Chegou ali. É escanteio. É escanteio para a equipe do Rio Branco novamente. Vai o Igor. A equipe do Rio Branco pressiona nesse momento, tenta diminuir o placar. Perde por 3-0. Lembrando que no primeiro turno, a equipe do Guarani, jogando fora de casa, venceu o Rio Branco por 3-1. Cobrança feita, fechada, passa por todo mundo. É novo escanteio, desvio do jogador do Guarani. É o 6º escanteio. Agora pelo lado direito. E vai o Igor novamente pela cobrança. Ele vai cansar correndo de um lado para o outro para essas cobranças de escanteio. Prepara-se o Igor, vai bater aberto. Autorizado no segundo pau, toque de cabeça. E aí a bola acabou indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Um grande abraço àqueles que estão no chat com a gente. O lançamento feito à frente, Maxwell protege, faz o giro, foi seguro e a falta assinalada. O jogador do Guarani não gosta, o Juan vai lá tirar satisfação, o Giovanni já tirou ele ali do meio do entreveiro e já avisa ali a equipe do jogador do Rio Branco também. A falta é a favor, né? Ele chamou o Maxwell ali, os dois ficam um puxa daqui, puxa dali, ele fala com os dois, tá tudo ok, vamos embora para a cobrança da falta. Agora tem que esperar a autorização do árbitro. Lenzi para a cobrança. Ele volta atrás com o Rafael. Rafael domina, já toca do lado para o Bruno. O artilheiro dessa manhã, por enquanto, aqui no José de Araújo Sintra. O artilheiro da partida, por enquanto, com 2 gols. A bola chega até o Caio Lima. Tenta o lançamento à frente. Tenta na corrida chegar o Natan, mas não consegue. Fica para o Guilherme. Guilherme já despacha essa bola para o Maxwell. É na corrida, é na força. Invadiu a área, ele escapou, conseguiu o toque. Rafael, Maxwell ainda rolou para trás. Não chegou no Bruno, afasta a zaga. O Guarani perde uma grande chance de ampliar o placar aqui no José de Araújo Sintra. Vai o Roberto para a cobrança do lateral. Roberto na frente, lá para o Maxwell, ele domina, protege a bola, 2 em cima dele, tenta fazer o giro, não conseguiu evitar a saída, ganha escanteio a equipe do Guarani. Já na marca dos 13 minutos deste segundo tempo. Guarani, escanteio a favor da equipe do Guarani. Autorizada a cobrança. Cobrança curta, ele ajeita, o cruzamento na área, o lançamento, desvio de cabeça! Rafael faz uma grande defesa! Que chance, o Maxwell perdeu, o Rafael defendeu, foi uma cabeçada queima-roupa. E ganha novo escanteio a equipe do Guarani, a torcida aplaudiu, gostou. A cobrança é do lado direito. Vai o Bruno para a cobrança. Vai bater fechado. Bruno na área, afasta o Rafael. A bola volta com a equipe do Guarani no pinga-pinga. Tentou ali. Quem fica com ela? Rafael na frente. Não chegou até o Maxwell. Lenzi tenta ainda. Mas tá uma brincadeira. Tá um futevôlei agora. Tudo de cabeça. Agora sim, Felipe. Toca no chão e deixa para o Cauã. Cauã para Roberto. Roberto já faz o lançamento ali de 3 dedos para o Maxwell. Posição legal, já toca para o Juan. 2 em cima dele, o Maxwell tá perto. Tenta escapar ali, ganha a lateral.
Lateral a favor da equipe do Guarani. Teremos mais uma substituição na equipe do... Mais 2 substituições na equipe do Rio Branco. Roberto na cobrança para o Lenze. Lenze no giro conseguiu ganhar. Tá marcado, prefere começar tudo de novo aqui atrás com o Rafael. Vem para entrar aí o camisa 18, o Vitor Hugo. E o camisa 20, o Felipe Baldin. Enquanto isso, o Guarani ganha novo escanteio. E já teremos a substituição. Sai o camisa 5, o Gotardo, para a entrada do camisa 20, o Felipe Baldin. E a outra substituição na equipe do Rio Branco. Saída do camisa 11, o Cauã, para a entrada do 18, o Vitor Hugo, o Vitão. Escanteio já batido, Luana tentou o Rafael ali, pegou baixo da bola e subiu um pouquinho. O Rafael só acompanhou e é tiro de meta a favor da equipe do Rio Branco. O goleiro não tá mais batendo o tiro de meta, tá deixando pro seu companheiro ali. O lançamento à frente, melhor para o Guarani. Já tenta o domínio o Bruno. O toque no meio para o Eduardo. Tentou lá na esquerda para o Cauã, não deu. Para o Juan, perdão. Tenta ali a equipe do Rio Branco agora puxar o contra-ataque lá pelo lado direito. Tá na marcação o Cauã. Conseguiu escapar, evitou a saída pela linha de fundo. Aí chegou firme o Cauã mandando essa bola pela linha de fundo. Ganha escanteio ao 7º da equipe do Rio Branco. Vai o Igor novamente lá para a cobrança. Igor já toma a distância ali. Autorizada a cobrança. Fechado no segundo pau, na pequena área, passou por todo mundo. Os 2 jogadores do Rio Branco se atrapalharam, melhor para a equipe do Guarani, que fica com ela. O toque na frente, tenta ligar o contra-ataque, a torcida incentiva. Vai avançando a equipe do Guarani. Juan, belo toque para o Luan. Aqui pelo lado direito, o Luan avança, já invadiu a área, deu um tapa na frente, o toque para trás, saiu o Rafael. Mas a sobra ainda é do Juan, não. Essa bola ele deixou a bola sair. É escanteio para a equipe do Guarani. O 6º na partida, contra 7 da equipe do Rio Branco. Vem o Juan para a cobrança. O Bruno tá perto ali. O Bruno já falou, deixa comigo. Falou, sai, Juan. Cobrança comigo. Vai o Bruno para a cobrança. Fechado no segundo pau, afasta de cabeça a equipe do Rio Branco. A bola vai saindo ali, protege o Cauã, ganha lateral. Ganha lateral a equipe do Guarani. O Eduardo tá lá para a cobrança. O Roberto se habilita, ele estava aqui no seu campo de defesa, agora avança. Vai o Roberto para a cobrança do lateral. Eduardo recebeu, tenta fazer o giro. Aí a bola já tinha saído pela linha lateral, a lateral a favor da equipe do Rio Branco. Cobrança feita, o Rio Branco tenta avançar. Aí chega firme ali, despacha essa bola e a bola literalmente saiu do estádio. A bola foi parar ali no galpão vizinho. Vai ter trabalho o Gandula para ir buscar essa bola. E ganha novo lateral a equipe do Rio Branco. Já na marca dos 18 minutos dessa segunda etapa, a equipe do Guarani vai vencendo pelo placar de 3-0. 2 do Bruno e 1 do Rafael. A falta assinalada, falta ali? Falta a favor da equipe do Guarani. Quinta falta cometida pela equipe do Rio Branco. Já batido. Tenta avançar a equipe do Guarani e vai tocando a bola. Roberto com ela. Felipe tá livre aqui, fica pedindo a bola. Volta, começa mais atrás com o Cauã. Cauã para, vai segurando a bola, agora sim o lançamento, procura o Maxwell na briga ali com a zaga da equipe do Rio Branco. Ele ganhou, chegou no carrinho firme, a bola não saiu ainda.
Maxwell tentou ali o drible ali, mas acabou batendo na perna. Ganha escanteio. Agora tudo igual em escanteio, 7-7. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo. Estamos chegando na marca dos 20 minutos. Lembrando que são 2 tempos de 35. Cobrança feita, fechada na pequena área. Passou ali pelo Bruno. O Bruno corre ali e ganha novo escanteio. E ele já fica por lá porque é ele que cobra os escanteios daquele lado. Vem o Bruno para a cobrança. Lá no segundo pau, passa por todo mundo, tenta correr o Juan. Evitou a saída? Não evitou a saída pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Vem o Rafael para a cobrança. Ou vai deixar? Cobrou. Tocou curto dessa vez. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco, sai jogando errado. Recupera o Luan. 2 em cima dele, o toque para o Bruno, não conseguiu completar a tabela, mas a falta foi marcada. A falta foi marcada porque eu vi o tranco nas costas do jogador Bruno da equipe do Guarani, o Giovanni Aguiar próximo do lance e marcou a falta. O Bruno tá lá para cobrança, o Eduardo também tá lá, o Lenzi também tá lá, perdão. Mas é o Bruno mesmo. E ele já toma boa distância. Será que teremos o hat-trick hoje? Bruno tenta o seu terceiro gol. Mãozinha na cintura, concentrado. 21 minutos desta segunda etapa. Bruno. Autorizado. Vem Bruno para cobrança. Colocado. Rafael na sobra! Mas estava em posição irregular. Estava em posição irregular o jogador do Guarani. E aí, não valeu o gol do Lenzi, que tentava aproveitar esse rebote. E vem a equipe do Rio Branco. É o contra-ataque, o toque para fora! Saiu o Guilherme fechando o ângulo. E aí não conseguiu tocar bem o jogador da equipe do Rio Branco. É o camisa 18, o Vitão, perde uma grande chance de diminuir o placar a equipe do Rio Branco. Reiniciada a partida. Cauã para Roberto. Roberto tenta sair lá pelo lado esquerdo, tá tudo fechado, volta com Cauã. Cauã despacha essa bola para o ataque, é na briga do Maxwell. Conseguiu no giro, aí a falta. O Maxwell puxou o jogador do Rio Branco, a falta assinalada. Cobrada a falta, inversão de jogo aqui na esquerda, procurando o Caio Lima. Tentou o toque, mas pegou mais de raspão. Quem chega? Felipe Lopes, conseguiu mandar essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Rio Branco. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani, aos 118 aparelhos conectados. Aqui o observador técnico Jardel, no Rio de Janeiro. Estou de olho nos craques. Opa, valeu. Muito obrigado aí pela participação. A Odaís Altero, bom dia. Excelente segundo tempo. Muito obrigado, Oda. Oda que nos acompanha lá da cidade de São Paulo. Ganha lateral a equipe do Guarani já no seu campo de ataque. Felipe Lopes tentou ali para o Bruno. Ganhou. Foi firme na disputa. Volta com o Lenzi. Lenzi faz o giro, vai avançando. Conseguiu agora avançar. 4 em cima dele. Ele conseguiu o toque para o Felipe Lopes. Tentou o cruzamento. Chegou o Caio Lima prensando a bola ali. Na sequência, o jogador do Rio Branco mandou essa bola pela linha lateral. Vai o Felipe Lopes novamente para a cobrança. Chega até o Bruno, foi seguro, voltou. Chega até o Juan, o cruzamento é feito. Luan com ela, tentou domínio, mas ela escapou. Tentou o giro, acabou perdendo. E agora o Rio Branco tenta ligar o contra-ataque. Volta a equipe do Guarani. Tá um perde e ganha nessa entrada da área. A bola sobra com o Eduardo. Ele toca, acalma com o Roberto lá pelo lado esquerdo. O toque na frente para o Maxwell. Tenta ganhar na briga, acabou perdendo, mas a sobra é do Guarani ainda. Mas aí a falta assinalada contra a equipe do Guarani. Falta da equipe do Guarani. A 10ª na partida.
na marca dos 24 minutos desse segundo tempo. Cobrança feita, o lançamento na frente. O Bruno tenta voltar para ajudar a defesa. Volta com Caio Lima. O lançamento na área. Tenta o desvio melhor para a zaga do Guarani. A sobra ainda é do Guarani. Ficou com o Bruno. Ele faz o corte e já faz o lançamento para o Maxwell. Belo lançamento na corrida. Será que chega? Chegou, evitou. O toque. Luan defendeu o goleiro para fora! Que visão do Maxwell! Ele tocou, ele conseguiu evitar a saída, tocou para trás, mas o Luan chegou pressionado pelo Rafael, acabou perdendo uma grande chance. O Rafael faz uma nova grande defesa e vem aí o camisa 15, o Davi Martins, para a saída do camisa 6, o Caio Lima, na equipe do Rio Branco. Escanteio já batido, fechado na pequena área, ficou fácil nas mãos do goleiro Rafael. Rafael tenta sair jogando ali, acabou saindo jogando errado, despachou o Felipe Lopes do jeito que deu, não tinha ninguém do Guarani ali, a bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Estamos chegando na marca dos 26 minutos, segue 3-0 Guarani, o placar do primeiro tempo. O Guarani prepara suas substituições para daqui a pouquinho. Vem a equipe do Guarani, ganhou, Luan para Bruno. Bruno devolveu para o Luan, tentou escapar, chegou firme na marcação a zaga e manda essa bola pela linha lateral. E vem de bateladas as substituições do Guarani para ajudar o narrador. Felipe, na frente, para o Juan. Consegue fazer o giro, leva lá no escanteio, protege e devolve para o Felipe. Escapou do seu marcador. O cruzamento é feito, tentou ali a sobra do Maxwell. Na entrada da área, 2 em cima dele, ele protege, acabou escorregando. Mas voltou, tenta, briga pela bola. Bruno tá lá, volta mais atrás com Lenzi. Lenzi perdeu o controle da bola e o contra-ataque é do Rio Branco. O lançamento na frente para o Vitão. 2 em cima dele, chega na cobertura o Rafael e ganha essa bola. Já toca para o Lenzi para o Roberto, mas foi muito forte. O Roberto até evitou a saída pela linha lateral, mas não conseguiu completar. O lançamento na frente para o Igor, posição legal na saída, Guilherme! Faz uma belíssima defesa, evitando o gol do Rio Branco. O cruzamento na área, sai o Guilherme novamente e faz a defesa. E agora, meu amigo, 5 substituições na equipe do Guarani. Aí é para ajudar, né? Vão entrar o 14, daqui a pouquinho. Tá valendo tudo isso, o lançamento. Bola com a equipe do Guarani, com o Guilherme. Tenta ali. Volta com a equipe do Rio Branco. A bola volta com o Igor. Tenta ali, tenta sair jogando. Bruno com ela. Volta atrás, Felipe. Luan com ela, faz o giro, tenta escapar. Conseguiu, passou do primeiro, não passou do segundo. Houve o choque ali. Acabou sentindo o Luan e agora falta assinalada e cartão amarelo para o jogador do Rio Branco. É o camisa 20, o Felipe Baldin, recebe seu cartão amarelo na marca dos 28 minutos. E agora vamos às substituições na equipe do Guarani. Vão entrar o 14, o 16. Daqui a pouco eu pego aqui e passo para os amigos de casa os nomes. 19 e o 20. É o Moraes, o Amorim, o Kida, o Miguel Henrique e o Brenelli. Aí eu já vi que saiu o Maxwell, saiu o Luan. Aí tem mais 2 ali. E a falta é a favor da equipe do Guarani. O quarto árbitro tenta acelerar no máximo que pode. A placa é manual, não tem jeito. Demora um pouquinho. Saiu mais um ali que não deu pra ver quem é.
A falta, o Bruno prepara-se para a cobrança lá. Eu já vi que saiu também o Eduardo. Vamos ver se tem mais um aí que saiu, daqui a pouco eu informo. Falta entrar ali o 18, o Kida, esperando para entrar. Vamos lá. O Bruno também saiu. Ele que ia bater a falta. Vamos avisar a arbitragem que tem transmissão aqui nas costas. Então tem que virar a placa para ajudar, né? A falta batida do Lenzi para fora, por cima, sem perigo para o goleiro Rafael. Tiro de meta já batido. Tenta avançar a equipe do Rio Branco. Na marca o 30. É verdade. Tem 11 jogadores a equipe do Guarani. 12 em campo, na verdade. O Guarani tá com 12 jogadores, alguém não saiu. O cruzamento é feito, não tá valendo nada disso. Tem 12 jogadores. Quem esqueceu de sair? O Lenzi? Ah, o Lenzi que esqueceu. O Lenzi não, o Eduardo. O Eduardo não saiu, não se atentou. Levantar a placa direito, né? Aí resolve a situação. Reiniciada a partida com bola chão, bola com a equipe do Rio Branco. Rafael já faz o lançamento. O toque na frente. Recupera a equipe do Guarani, tenta sair jogando ali, afasta o Gustavo. Ganha a lateral a equipe do Guarani. Vai o Felipe Lopes para a cobrança. Felipe, manda essa bola para frente. Juan, tenta o domínio ali, acabou perdendo, volta com a equipe do Rio Branco, mas o Guarani recupera. Aqui na direita, o lançamento é feito, Lenzi tentou novamente, tenta ali agora o Kida. Acabou perdendo, mas recuperou no segundo lance. Bola volta com o Lenzi. Lenzi tenta a inversão do jogo para o Roberto, nas costas do Roberto, mas deu tempo dele voltar e evitar a saída pela linha lateral. Volta com o Lenzi. Lenzi na frente para o Kida. O toque, a tabelinha é feita. Chega até o Miguel Henrique. Avança a equipe do Guarani. Tentou o lançamento lá na devolução do Kida para o Miguel Henrique. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Na marca dos 32 minutos, segue Guarani 3, Rio Branco 0. O placar do primeiro tempo. Tiro de meta já batido. Lançamento à frente lá na direita. Tenta proteger a bola. Tenta avançar. Acabou saindo pela linha lateral. O último toque foi do Juan. Cobrou rápido. Avança a equipe do Rio Branco. Chega na proteção. Chega na cobertura ali a zaga. A defesa do Guarani sai jogando. Roberto para o Juan. Tentou o lançamento. Acabou perdendo. Volta com a equipe do Rio Branco. Juan tá lá ajudando a defesa. Tentou, escapou, chega na cobertura o Roberto, protege a bola. Ela não vai sair. Tem que fazer o giro e a falta assinalada contra a equipe do Rio Branco. São 7 faltas da equipe do Rio Branco contra 10 da equipe do Guarani na partida. A falta é lá atrás. Vai para a cobrança o Roberto. Toca para o Guilherme. Guilherme já despacha essa bola lá para o seu campo de ataque, procurando o Miguel Henrique. Tentou ali. O Giovani mandou da sequência. O toque na frente. A tabelinha acabou perdendo. Volta com a equipe do Guarani. Miguel Henrique. O lançamento à frente ali. Quem fica com ela? Tentou, quase conseguiu recuperar essa bola. Mas volta com a equipe do Rio Branco, que despacha para o campo de ataque. Vitão faz o giro, 2 em cima dele, ele protege bem a bola. Toca lá na direita, o cruzamento, o lançamento na área, procurando o Igor. Felipe Lopes afasta, aí espirrou o taco do Rafael, mas ele evita a saída pela linha lateral, e pela linha de fundo e já toca para o Roberto. Roberto já faz o lançamento, tenta o Juan ali, não chegou, mas na cobertura o Kida recupera. Toque para o Juan. Juan mais atrás para o Kida. Kida para o Lenzi. O pessoal pede movimentação, pede rapidez, mas a bola fica com a equipe
do Rio Branco. Um lançamento na frente, procurando o Vitão, mas foi muito forte. Fica com o Guilherme, goleiro da equipe do Guarani, que já está jogando com o Felipe Lopes, aqui pelo lado direito. Chega até o Miguel Henrique, tentou a tabelinha. O Miguel Henrique não, até o Brenelli. Acabou perdendo, ganha lateral a equipe do Rio Branco. Chega firme na marcação ali o Amorim, ganha novo lateral. Cruzamento feito. Na área, o desvio de cabeça, a sobra do Roberto, protege, faz o giro, conseguiu a finta, tenta avançar a equipe do Guarani agora, vai tentando uma melhor posição no campo. Tem o Felipe Lopes aqui na direita. Vamos ver quanto teremos de acréscimo. Teremos 4 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. 4 minutos de acréscimo. Enquanto isso, dessa equipe do Guarani, acabou saindo muito forte. É lateral para a equipe do Rio Branco. Sobra com o Kida novamente. Recupera o Guarani. Toca atrás com o Felipe Lopes. Para o Kida. Kida no meio de 2. Tentou escapar. Foi feito um sanduíche. Ele recebeu a falta. Mais uma falta cometida pela equipe do Rio Branco. Já batido. Toque. Arriscou o chute. Pegou muito embaixo da bola. Sem perigo. É tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Já na marca de quase 36 minutos. Vamos até os 39. Lançamento feito à frente. Desvio de cabeça. Volta a equipe do Guarani. Tentou ali. Rio Branco mandou essa bola para frente. Ganha lateral o Guarani. Lateral para o Guarani. Tentou dar uma de Miguel Davi Martins, mas não. O lateral era do Guarani. O toque, né, do lado. Kida. Bela visão de jogo ali, abrindo o jogo para o Amorim. Amorim toca na direita para o Felipe Lopes. Felipe com ela. Chegou o marcador. Ele faz o lançamento na área. Muito fechado. Nas mãos do goleiro Rafael. Rafael já despacha essa bola para o seu campo de ataque. Tenta o Vitão. Tenta ganhar de cabeça. Mandou para cima. Puta cabeçada. E de peito. Já toca do lado. O toque na frente, Vitão com ela, tenta fazer o giro, chega firme na marcação. O Kida acabou se atrapalhando com ela. Vitão escapou, o toque lá na direita em posição irregular, próximo ali do assistente número 2, o senhor Daniel Arthur Alves Ferreira Sateles, marcando o impedimento. Desculpa. O assistente número 2, o Callahan Cleito de Oliveira Lima. O segundo impedimento da equipe do Rio Branco na partida. Vai descendo a equipe do Guarani. Acabou não conseguindo dominar a bola, saiu com bola e tudo. O Roberto ganha lateral. A equipe do Rio Branco, lá pelo lado direito. E agora a falta. Falta a favor da equipe do Rio Branco e pode ser perigosa. Pode vir chuveirinho na área. Nesse finalzinho de partida. Passamos dos 37 minutos. A falta é lá pelo lado direito. Quem vem para a cobrança? Não dá para enxergar. Vai o Rio Branco para cobrança de falta. Só o goleiro Rafael no seu campo de defesa, no campo de defesa do Rio Branco. Aqui atrás está o Brenelli também. A falta é autorizada, o lançamento, meu amigo. Pegou muito mal na bola, é lateral para a equipe do Guarani. Já passamos dos 38. O Guarani vence por 3-0 e vai se consolidando ainda mais na liderança do grupo 6. Vai chegando a 27 pontos na competição. Lateral batido, procura do Brenelli, tentou o toque de primeira, a sobra aqui com o Gustavo. Tentou o toque na frente e aí acabou se atrapalhando, ganha lateral a equipe do Guarani novamente. Vem Felipe Lopes para a cobrança. Era o Igor que estava lá. O toque feito. O Guarani tenta avançar. Kida, no meio de 3, foi levando. O toque na frente para o Brenelli, muito forte. Não conseguiu chegar nela. Mas foi um belo lance do Kida, vencendo a sua marcação. E na marca dos 39 minutos, Giovanni Aguiar põe ponto final para Guarani 3. Rio Branco de Americana 0. E vamos aos números finais da partida. A equipe do Guarani foram
10 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 11 faltas, teve 9 escanteios a seu favor, 2 impedimentos assinalados contra, 63% de posse de bola. A equipe do Rio Branco. Aí tivemos 2 advertências, para o Juan e para o Luan. Já a equipe do Rio Branco, e os gols, né, claro, mas 2 do Bruno, que chega a 10 gols na competição, e 1 do Rafael, marcando seu primeiro gol na competição. Pelos lados do Rio Branco, foram 13 chutes, 14 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 8 faltas, teve 7 escanteios a seu favor, 2 impedimentos contra, 37% de posse de bola. E 2 cartões também para o Rafael Cruz, o goleiro, camisa 1, e o camisa 4, o Davi Fávero. Muito bem, galera, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro jogo, nessa mesma live, mas não sai daí. Nessa mesma live, daqui a pouquinho, teremos Guarani e Rio Branco, agora válido pela categoria Sub-17, daqui a pouquinho para você aqui na telinha da TV Guarani. Não sai daí, a gente volta já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição.
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos. Muito bem, amigos da TV Guarani, estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. É o Campeonato Paulista agora, categoria Sub-17. Guarani e Rio Branco, lembrando que no Sub-15 a equipe do Guarani venceu e convenceu, vencendo pelo placar de 3-0, 2 gols do Bruno, 1 gol do Rafael, consolidando-se ainda mais na liderança do grupo com 27 pontos. Na categoria Sub-17, a classificação do grupo está da seguinte forma: Guarani é o primeiro com 21, em segundo São Bernardo com 19, em terceiro o Sporting Clube Paulinense também 19, em quarto Paulínia com 14, em quinto Rio Branco 13, o sexto é o Amparo com 12, o sétimo é o Valinhos com 4 e o último colocado, o oitavo, é o Shaddai com 1 ponto ganho. O Guarani ocupa a 12ª colocação na classificação geral, enquanto o Rio Branco ocupa a 45ª posição. O Paulínia é o quinto melhor quarto colocado. Com isso, também vai se classificando para a segunda fase, já que, lembrando, tanto categoria Sub-15 quanto categoria Sub-17, classificam-se os 3 primeiros colocados de forma direta, mais os 9 melhores quartos colocados. E você que está no chat com a gente aqui da TV Guarani, vem chegando, vem mandando sua mensagem. Agora, a categoria Sub-17, muito obrigado a todos que nos acompanham ao vivo aqui na TV Guarani. A gente agradece a todos, obrigado pela participação. Dá aquela moral pra gente, deixe seu like, compartilhe, acione o sininho, é muito importante para nós. A gente vai trazendo as mensagens para você à medida do possível. Meus amigos de casa. A melhor campanha da competição na categoria Sub-17 é do Clube Atlético Paulista. Ainda temos 8 equipes invictas na competição. A equipe, além de Guarani e Rio Branco, lembrando, temos Sporting Clube Paulinense e Valinhos, El Shaddai e Amparo e São Bernardo e Paulínia. Maior goleada, a vitória do Mirassol sobre a Cantanduvense por 9-1. E aqui as 8 melhores equipes, 8 equipes ainda invictas na competição. Distância de Americana para Amparo, cerca de 89 quilômetros, 1h20. Já tivemos 1.820 cartões amarelos na competição, 188 vermelhos, 1.288 gols, numa média de 3,1 gols
por partida. O melhor ataque do Mirassol com 33, o pior ataque do Mojimirim, que ainda não marcou. O Guarani tem o terceiro melhor ataque com 26 e o Rio Branco o 41º com 12 gols. Na defesa, a melhor defesa é do Palmeiras com um gol marcado. O Mojimirim sofreu 40, o Guarani é a quarta melhor defesa com 4 gols sofridos, o Rio Branco é o 66º com 15 gols sofridos. O artilheiro da competição é o Samuel Zanon do Ibrachina com 11 gols. Do Guarani é o Dreger com 8 gols marcados. Já pelo lado da equipe do Rio Branco, o Carlos André e o Enzo Pinzinato com 3 gols cada um. As equipes já vão entrando, as equipes reservas os reservas já vão entrando ao gramado. A gente já sabe que o Guarani vem todo com seu uniforme todo branco, com alguns detalhes em verde. E agora a gente está aguardando a equipe do Rio Branco. Confesso e torço muito para que não seja a mesma camisa, porque se for a mesma camisa, já vamos avisando que não dá para enxergar os números. E eu reitero o meu pedido. Clubes de futebol, dirigentes, pessoal de departamento de marketing, quando criarem a camisa, pensem na transmissão. Assistam o pessoal do Rio Branco hoje, assista essa transmissão. Veja se é possível ver os números. Não tem como. Só aqui perto, bem perto, é possível assim ainda distinguir alguma coisa. Mas do meio para o outro lado, não tem como você saber quem é o número que está disputando a bola. Então, pensem também um pouquinho nas transmissões, naqueles que fazem o espetáculo, que vai levar a emoção para casa para aqueles que não podem vir ao estádio. Então, a gente pede com carinho, com muita educação, pensem nisso na próxima vez que fizerem os uniformes, elaborarem os números das camisas. Estamos no aguardo da entrada das equipes. Lembrando que na 11ª rodada, a equipe do Guarani, aqui mesmo em Amparo, vai enfrentar a equipe do Amparo, mas agora como visitante, no dia 18 de julho, e o Rio Branco recebe o Sporting Clube Paulinense também no dia 18 de julho, tanto o Sub-15 quanto o Sub-17. Aqui a Mirtisville, Força Guarani, torcida pelo Zanotto. A vovó, é isso? Deixa eu ver aqui, virando a mensagem, a tela para ver se não virou, peraí. Estamos aguardando aqui para saber. Aqui as mensagens que estão com a gente no YouTube, aqui no chat da TV Guarani. É a Mirtes Vilela, Força Guarani, torcida pelo Zanotto, vovó te ama e Deus também, a torcida aqui pelo Zanotto. A gente já vai avisando, o Zanotto está na equipe titular aqui do Guarani, daqui a pouco a gente vai passar a relação de todos os jogadores para vocês aí de casa. Já são 10 horas e 55 minutos, o jogo está marcado para as 11 horas. A gente já vê o quarteto de arbitragem ali pronto, estamos só aguardando ali, não dá para enxergar bem o que está acontecendo, porque é no ponto cego, mas parece que já está ok. Temos agora o protocolo com o hino da Federação Paulista de Futebol para a entrada das equipes ao gramado. Bom, o uniforme agora do Rio Branco é todo preto. Agora vou esperar eles virarem para ver qual é a numeração da camisa. Como é a numeração da camisa. A equipe de arbitragem manteve a mesma coloração, camisas amarelas, shorts pretos, meiões amarelos. Muito bem, as equipes já se posicionando no centro do gramado para termos a execução do hino nacional brasileiro. Equipes posicionadas, perfiladas, vamos à execução do hino nacional brasileiro.
essa foi a execução do hino nacional brasileiro. E sem demoras, vamos às escalações das duas equipes. Começando com os donos da casa, a equipe do Guarani, comandada pelo técnico Marcos Paulo, que vem assim, aí na telinha. 1 Enzon, 2 Thiago, 3 Cauê, 4 João, 5 Miguel, 6 D'Amato, 7 Zanotto, 8 Harley, 9 Dreger, 10 Cauã Jabes, 11 Brian. Enzon, Thiago, Cauê, João, Miguel, D'Amato, Zanotto, Harley, Dreger, Cauã Jabes, Brian, esses são os comandados de Marcos Paulo para a partida contra o Rio Branco. E a equipe do Rio Branco que vem a campo com a seguinte formação, na telinha aí, a equipe do técnico do Miranda, vem com 1 Cauã, 2 Cauã Silva, 3 Rodrigo, 4 PH, 5 Rian, 6 Nicolas, 7 Arthur, 8 Miguel, 9 Luca, 10 Pietro Silva, 11 Enzo. Cauã Silva, Rodrigo, PH, Rian, Nicolas, Arthur, Miguel, Luca, Pietro Silva e Enzo. Essa equipe comandada por do Miranda. A equipe de arbitragem, que agora estará a cargo. Você acompanha aí a equipe de arbitragem. Opa, cadê aqui? Aqui. A equipe de arbitragem que está a cargo de Daniel Arthur Alves Ferreira Sateles. O primeiro auxiliar, Callahan Clayton de Oliveira Lima. O segundo, José Paulo Ferreira Martins Mariano. E o quarto árbitro, Giovanni Costa Aguiar. Essa é a terceira equipe que estará no gramado. Você já acompanha ali, aparentemente o Guarani ficará à nossa direita, a equipe do Rio Branco à nossa esquerda. Daqui a pouco a gente já vai saber quem dará o pontapé inicial. Vamos lá para o início dessa partida. E aqui a Adriane, a mamãe do Harley, já está com a gente aqui no nosso chat, já acompanhando o filhão, ela que está sempre com a gente aqui também nas nossas transmissões da TV Guarani. O número agora, pelo menos, é um pouco mais legível, né? Vamos ser, lá de longe já fica ainda fica um pouco mais difícil, porque a camisa é preta e o número é escuro. Mas vamos tentar trazer o máximo de informação correta para os amigos de casa. A equipe do Guarani, a camisa toda branca, o número verde é totalmente legível, visível para nós aqui na cabine de transmissão aqui do José de Araújo Sintra. Muito bem, último grito de guerra ali do Guarani, a equipe do Rio Branco vai tocando a bola, mantendo seu aquecimento. O Luiz Cássia, Guaragatatuba, litoral norte de São Paulo, acompanhando aqui. Coraçãozinho verde? Então é torcedor do Bugre, né? Tá aqui com a gente também, um grande abraço, muito obrigado aí por estar com a gente. Quem dará o pontapé inicial é a equipe do Guarani. Tá tudo pronto. Você já acompanha aí na telinha da TV Guarani. Está valendo! Começa! Guarani e Rio Branco. Daniel Arthur já autoriza o início dessa partida. E o Guarani já vai tocando a bola. Lembrando que no primeiro turno as duas equipes se enfrentaram e a vitória foi do Guarani pelo placar de 3-1. O Guarani vai tocando a bola no seu campo de defesa, Cauê com ela, já toca para o João. João na frente para o Miguel. Miguel faz o giro, volta com o João. Equipe do Rio Branco toda fechadinha, a equipe do Guarani vai tocando a bola, tentando abrir. A bola chega até o D'Amato, ele volta com o João. O João para o Cauê. Cauê para o João, vão tocando a bola, início de partida, nem um minuto de jogo. Harley com ela, o toque na frente, tentou o Brian. Brian dominou, escapou, mas conseguiu evitar a saída. Tentou cruzamento, foi travado. A bola volta com a equipe do Rio Branco, que despacha pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani, já batido. Vem a equipe do Guarani. D'Amato, volta atrás, começa de novo com o João. João para Cauê. Cauê domina, volta com o João. João com ela. Pisa na bola, volta, chega até o Miguel. Miguel se apresenta para ajudar na criação. Quem chega também é o Harley.
Harley faz o giro, toque na frente. Brian tentou de primeira pro Miguel, não deu. E agora tenta sair o Rio Branco. Mas o toque foi do Guarani. Harley tentou para o Dreger, não deu. Despacha essa bola. Chega na cobertura ali. O João consegue recuar para o goleiro Enzo. Tentou acompanhar ali o Luca, mas viu que a bola já estava mais para o goleiro. Ele deixou ali, não chegou a pressionar. O Guarani já volta a sair tocando a bola. Cauê, lembrando que na categoria sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. Miguel com ela. Toca lá na direita para o Cauê. Cauê para, espera a movimentação, o Harley se apresenta. Harley na frente para o Brian. Brian consegue proteger a bola, faz o giro, volta lá na direita com o Cauê. Cauê volta mais um pouquinho atrás com o João. João para o Harley, mais aqui para a esquerda. O toque no meio para o Brian, tentou a tabelinha, não deu. Tenta sair jogando, a equipe do Rio Branco já recupera aqui. Não perde ganha, último toque do jogador do Rio Branco, mandando essa bola pela linha lateral. D'Amato para João. João lá na direita para o Cauê. Marcos Paulo tocando, pedindo calma e atenção. Chega até o Thiago para Cauê. Cauê para o João. João avança, tenta fazer o giro, volta com o Harley. Harley vai tocando a bola, avança, chega até o Cauã Jabes. Tentou o toque, tentou a devolução pro Harley, não deu, tenta sair a equipe do Rio Branco. Só que a bola volta com a equipe do Guarani. Total domínio do Guarani nesse início de partida. Lançamento à frente do Miguel. Vem a equipe do Guarani, chega até o Thiago. Na entrada da área, o Miguel, o chute! Belíssima defesa do Cauã. Mais uma troca de passe surpreendendo a equipe do Rio Branco. Cauã faz a defesa e é o primeiro escanteio da partida. Escanteio para a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Vem o Brian para a cobrança, autorizado. Bateu forte no segundo pau, fechado direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Rio Branco na marca dos quase 4 minutos deste primeiro tempo. O Guarani e Rio Branco vão empatando em 0-0. Você nos acompanha aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Cauã já despacha essa bola, mas volta com a equipe do Guarani. Já ganhou novamente e tenta sair jogando. Harley com ela, jogou nas costas ali, não chegou no Dreger. A bola volta, fica novamente com a equipe do Guarani. D'Amato com ela, na frente para o Miguel. Miguel procura o lançamento para o Brian. Tenta evitar a saída pela linha de fundo. Consegue evitar. Chegou aí, protegeu, mas tinha 2 na marcação, perdeu a bola. O lançamento feito à frente ali para o Luca. Luca toca na esquerda. É o contra-ataque agora da equipe do Rio Branco com o Enzo. O Enzo tentou a devolução para o Luca, não deu. Fica com a zaga do Guarani. Sai jogando ali Cauê. Cauê para João. João. Na frente para o Harley. Harley mais à frente para o Cauã Jabes. O toque de primeira para o Dreger. Chega na cobertura. Cauã antecipa e faz a defesa. E já sai jogando lá na esquerda. Com o Nicolas. Volta com o Cauã. Cauã para o Rian. A equipe do Rio Branco vai tocando a bola. Agora fica com o Rodrigo. Rodrigo tenta avançar aqui pelo lado direito. Tem um espaço. Foi travado. Na verdade, quem era ali era o Cauã Silva. E a falta assinalada, a primeira falta da partida. Primeira falta cometida pela equipe do Guarani. Não era mesmo o Rodrigo ali. Ele sente muito, mas já levantou, já saiu correndo. É um péssimo ator e a falta já foi batida. Bola ali com o Rian. Tentou o lançamento. Rebate a defesa do Guarani. Volta com o Pedro Henrique, o PH. No perde ganha, tentou chegar ali o Zanotto, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Rio Branco. Lá pelo lado esquerdo, vai o Nicolas para a cobrança. Vai jogar essa bola lá na frente, tenta ali o Enzo. O Luca também estava lá, tem disputando a bola. Fica com o Rio Branco. Chega até o Pietro.
Pietro na frente, tenta o toque para o Luca, não deu. Rebate a defesa do Guarani. Agora é o Rio Branco que fica com a bola. Mas foi precipitado o toque do Rodrigo. O lançamento aqui na esquerda para o Brian. Brian dominou na corrida. Chega firme no carrinho. O Rodrigo não ganhou totalmente. Sobra ainda com o Brian. Tentou o cruzamento. Acabou pegando mal na bola. E o jogo está paralisado. Ali para atendimento. Para ver se está tudo ok com o jogador do Rio Branco. O Rodrigo, está tudo ok. Teremos o reinício da partida com bola ao chão para a equipe do Rio Branco. Tudo ok, reiniciada a partida. Bola com o Rian Pietro. E quem chegou também aqui no José de Araújo Sintra é o Vento, que vem com tudo. Lateral para a equipe do Guarani. D'Amato. O toque no meio para o Miguel. Miguel toca mais na direita ali para o Cauê. Cauê para João. O Vento chegou. Tá acelerando aqui. Cauê com ela. Guarani não tem pressa. Calma. Vai tocando a bola para abrir esse sistema defensivo do Rio Branco. Evitou a saída, tentou o toque, foi bloqueado. Aí, mas o último toque foi do jogador do Guarani e ganha lateral a equipe do Rio Branco. Lateral lá pelo lado esquerdo, vai para a cobrança o Nicolas. Ele joga na frente, procurando novamente o Luca. No pé de ganha, volta com a equipe do Guarani. O toque no meio ali, afasta a zaga. Quem tá nela, tranquilo, é o Cauê, só protege e ganha lateral. Ele já bate rapidamente pro seu companheiro, pro João. O João domina, toque na frente para o Miguel. Miguel faz o giro. Toca na esquerda para o D'Amato. D'Amato vai tocando a bola, volta para o João. Tem o D'Amato novamente, ele pediu, recebeu. D'Amato com ela para o Harley. Harley para D'Amato. Tenta avançar ali, mas já houve a falta cometida pela equipe do Rio Branco. Era o Arthur que estava nela, marcando a falta, a primeira falta cometida pela equipe do Rio Branco. Miguel. Tem o Harley. Harley tenta fazer o giro, tenta escapar da marcação, prefere voltar ao jogo com o João. João pedala em cima da bola, volta com o Harley. Harley mais atrás com o João. Na frente, para o Cauã Jabes. Avança a equipe do Guarani agora. Vai o Cauã, ele é habilidoso. Tentou toque no meio pro Harley. Escapou um pouquinho, não conseguiu fazer o ajeitar pro chute, né? Entrar na meia-lua da grande área. Volta para o Miguel. Miguel para o Cauã. Cauã chegou, levou vantagem. Miguel para o Brian. A equipe do Guarani vai tocando, agora com um pouquinho mais de rapidez. Cauê com ela. Já cadencia o jogo novamente. Tenta a inversão do jogo com o D'Amato aqui, mas não saiu legal. Mas a sobra fica com o Harley novamente, que ele avança. Para o Brian, para o Cauã. Tentou tentou fazer o giro ali, acabou pegando mal na bola. A bola foi parar do outro lado da avenida e caiu na mata lá do outro lado. Rapaz, é a segunda bola que vai embora. A outra caiu nos galpões aqui que tem do lado e a outra foi parar lá para trás da avenida. O pessoal do Guarani já está no corre para ir buscar a bola. Enquanto isso, é tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Já autorizado. Rian para Rodrigo. Rodrigo já faz o lançamento à frente, procurando o Luca. Luca conseguiu o domínio, tentou o toque para o Cauã Silva, não deu. Recupera ali o Harley, que está jogando com o João. João para o Enzo. O Enzo para o João. João D'Amato. D'Amato recebe, domina. O jogo é bem cadenciado até agora. Já passamos dos 10 minutos, segue 0-0. João. Ele recebe, agora avança. Tenta levar o Guarani ao campo de ataque. D'Amato com ela. Faz o giro para cima do seu marcador, o camisa 7, o Arthur. Ele inverte o jogo lá na direita, Cauê. Cauê para Thiago. Tá marcado, a equipe do Rio Branco toda fechadinha. João. Vai avançando. Miguel com ela. É um jogo bem cadenciado até o momento.
Agora sim, Cauã Jabes, lá na direita, avançou o chute de primeira, pegou mal na bola, passou longe do gol, mas chegou a equipe do Guarani finalmente. Naquele momento que estava cadenciado, acelerou um pouquinho, tentou a tabelinha ali, o Cauã não pegou bem na bola, a bola passou longe do gol defendido por Cauã Ferreira. E já sai jogando a equipe do Rio Branco novamente, Rodrigo. Chegou no carrinho ali o Dreger, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral para a equipe do Rio Branco. Vai o Cauã Silva para a cobrança. Tenta arremesso aqui na frente. Na verdade era o Rodrigo que estava ali tentando para o Cauã Silva. Vai o Rodrigo novamente para a cobrança do lateral. Tentou ali para o Cauã Silva, não deu. Melhor para a equipe do Guarani. Brian, com ela. Dominou, colocou no chão. Tentou a inversão lá na direita com o seu companheiro Zanotto, mas não chegou. Miguel, agora para o Thiago. Thiago volta atrás, começa com Cauê. Cauê para João. João vai avançando, toca no meio para o Miguel. Miguel tem o Harley. Harley com ela. Brian, volta, começa de novo com o João. João para Miguel. A equipe do Guarani vai tocando a bola, tenta chegar ao gol adversário. O Rio Branco todo fechadinho, a última linha é composta por 6. É 1-3-6 as linhas de marcação do Rio Branco. Manda essa bola pra frente, tenta sair o Luca, não conseguiu. Volta com o Guarani. D'Amato. Já volta lá com o Cauê. E o Guarani vai tocando a bola. Vem avançando, João com ela. João na esquerda para o Harley. Harley tocou, na frente. Tenta o Dreger, protege a bola. Tá sozinho, volta lá na direita com o Miguel. Miguel tem o Thiago mais à frente. Tocou errado e agora a equipe do Rio Branco tenta ligar o contra-ataque. Chegou o Miguel ali no jogo de corpo, no ombro a ombro, é só lateral para a equipe do Guarani. Enquanto isso, o jogador do Rio Branco tá sentindo fora do gramado. O árbitro não deu nada, mandou na sequência. Vem a equipe do Guarani, Harley, na frente, para o Dreger, no meio de 2, tenta o domínio, não conseguiu. Tenta afastar ali o Arthur. Despacha essa bola, procura o Luca. Quem fica na cobertura é o João. O João consegue o recuo lá para o Enzon. O Enzon domina. Sai jogando com o Cauê. Cauê para o Thiago. E o jogador do Rio Branco continua caído lá do outro lado do gramado, fora de campo. Aí chegou firme no carrinho. A falta foi assinalada. Segunda falta do Rio Branco. Já reiniciada a partida, o jogador do Rio Branco está fora do gramado. Se o pessoal quiser atender, tem que dar a volta, não tem o que fazer. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, volta com o D'Amato. No pé de ferro, acabou perdendo. Quem fica com ela é o Rian Pietro. E agora com a falta cometida pela equipe do Guarani. Aí o Dreger já recebe seu cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo da partida para o camisa 9, o Dreger. Com 15 minutos deste primeiro tempo. E agora sim vai chegando lá com o departamento médico do Rio Branco para atendimento ao jogador lá do outro lado do campo. É falta para a equipe do Rio Branco. Quem vem para a cobrança é o Rian Pietro. Recebe orientação da sua comissão técnica. Autorizada a cobrança. O Rian pede para todo mundo avançar. E aí ele toca lá na esquerda para o PH. PH com ela. Faz o lançamento. Tenta no ataque. Melhor para o Cauê que rebate essa bola. Miguel. Vai avançando a equipe do Guarani agora lá pelo lado direito. Tenta acelerar. Cauã Jabes. O toque na frente para o Dreger. Muito forte, não chegou. Chega na cobertura a equipe do Rio Branco. PH tenta sair jogando lá com o Nicolas. O último toque foi da equipe do Guarani. Lateral para o Rio Branco. Já recuperado o jogador do Rio Branco e já voltou ao gramado.
Lateral batido. Tentou fazer o giro, mas o último toque foi do Guarani. É lateral, novo lateral para a equipe do Rio Branco. Não, deu falta. Ele deu a falta da equipe do Guarani. Já batido, inversão de jogo com o Rodrigo aqui na direita. Ele domina. Passa, consegue passar pelo seu marcador, vai avançando. Tocou no meio. Volta. Vai tocando bola a equipe do Rio Branco. Belo lançamento à frente. Muito forte. Ficou para o Enzon. Mas a posição de impedimento já estava assinalada ali contra a equipe do Rio Branco. Já sai jogando a equipe do Guarani. Tentou o toque para o Harley. Não deu. Volta. Tenta avançar ali. O Luca não deu. Avança agora a equipe do Guarani com o D'Amato. Tenta a inversão de jogo, mas de três dedos não deu certo. Volta com o Thiago. Thiago começa de novo com o Cauê. João na bola. D'Amato. O Guarani vai tocando a bola, tem mais posse de bola, mas ainda não chegou com grande perigo ao gol do Cauã. Brian. Perdeu. Rio Branco tenta sair jogando no pé de ferro. A bola é do Rio Branco. Lateral a favor da equipe do Rio Branco, que não tem pressa nesse momento. Agora sim, o arremesso feito, à frente. Melhor ali para o Miguel. Tentou o Brian, pressionado por dois. Não conseguiu ficar com a bola, mas ganha novo lateral. D'Amato. O lance na frente para o Dredger. Ele conseguiu o domínio, tocou mais atrás com o Brian. Faz o giro, escapa da falta. Toca mais atrás com o Cauê. Cauê domina, para, volta atrás com o João. João recebe do Miguel. Toca no meio para o Cauã Jabes. O Guarani avança, tentou abrir o chute, tentou a tabelinha, não deu certo. A bola volta com a equipe do Rio Branco, o lançamento à frente. Mais para o alto, melhor para a zaga do Guarani, que já sai jogando e já fica no seu campo de ataque. Zanotto. O toque na frente para o Dredger, tentou a devolução, não deu. E despacha novamente a equipe do Rio Branco. A bola volta com o Cauê, que começa o jogo tudo de novo com o Enzon. O Enzon para Miguel. Miguel avança com certa tranquilidade até esse ponto do jogo, desse ponto do campo. Harley. Atrás com Miguel. O Guarani vai tocando a bola. Segue 0-0 no placar. Vai tocando a bola. Chega ali. Vai avançando a equipe do Guarani. Harley tentou o toque pro Miguel à frente. Não deu. Mas já recupera novamente com o João. João inverte o jogo aqui. O Harley deixou escapar, mas recuperou. O jogo tá sonolento. A própria torcida pede para agitar. Pede para ir para frente. Pede para acordar o jogo. Miguel volta, começa de novo com o João. E aqui, gostei. Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. Muito bem. José de Barros, gostei muito de sua opinião sobre os uniformes pertinentes, mas os empresários têm que pensar o espectador também. Contribui com o futebol. É isso aí, José. O Alexandre, família Campos de Indaiatuba, acompanhando a transmissão e torcendo pelo Tigre de Americana. A Meli Garcia, vamos Zanotto, Titia torce muito. Guarani, direto de Goiânia. O Tuca Borges, só um time joga, por enquanto sim. A Ivone, vamos Guarani. Miguel, beijos da torcida. E a bola continua com a equipe do Guarani. Vamos lá. É escanteio para a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito. Quem vai para a cobrança é o Harley. Toma distância.
Vem o Guarani, cobrança feita, fechada no segundo pau, desvio do João no meio da área, com quem sobra o chute pra fora! Não houve desvio e a bola é só tiro de meta. E agora teremos a parada para hidratação na marca dos 21 minutos e o pessoal já avisa 2 minutos para essa parada para hidratação. Enquanto isso, você acompanha aí. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Seja um sócio campeão. Aproveite as vantagens, veja o plano que melhor cabe para o seu bolso e ajude o Guarani de Campinas a se crescer ainda mais. Você é só escanear aí o QR Code, entrar, ver o plano e as vantagens que você pode ter ajudando o Guarani de Campinas. Por enquanto 0-0, um jogo sonolento, a equipe do Guarani com total posse de bola, não sofre perigo, mas também não chega com muito afinco ao gol da equipe do Rio Branco, que está toda fechadinha. Os técnicos vão conversando, a gente aproveita também para tomar uma aguinha, né? Que a garganta não é de ferro. As equipes vão conversando ainda, estão lá os dois técnicos. A arbitragem também aproveita para conversar entre eles, alguma orientação. Você está vendo na telinha aí o encontro, a reunião do Marcos Paulo com toda a sua equipe. O pessoal também aproveitando para tomar água. Tá um sol, não tá tão quente agora, já começa a esquentar um pouquinho mais. Já são 11 horas e 24 minutos. E o jogo continua na parada para hidratação, por enquanto 0-0. Lembrando, então, a classificação do grupo 6 tem a liderança o Guarani com 21 pontos, São Bernardo e Sporting Paulinense 19, Paulínia 14, Rio Branco 13, Amparo 12, Valinhos 4 e El Shaddai 1 ponto ganho. A rodada tem um complemento além de Guarani e Rio Branco, todos os jogos realizados hoje. Sporting Paulinense e Valinhos, El Shaddai e Amparo, São Bernardo e Paulínia. Agora sim, a arbitragem já pede para as equipes retornarem ao gramado. O Guarani já vai retornando. Já o pessoal do Rio Branco aproveita até o último instante. Para termos o reinício da partida. O árbitro está chamando ali o pessoal do Rio Branco. Vamos lá, e o pessoal do Rio Branco tá voltando. Agora sim, aproveitou cada segundinho ali dessa parada para hidratação. É tiro de meta a favor da equipe do Rio Branco. Já está se encaminhando lá o Cauã para a cobrança. Você que está no chat aí, você que está acompanhando a gente, mande sua mensagem, diga de onde está falando, para quem é sua torcida. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho e receba as notificações de toda a transmissão ao vivo aqui da TV Guarani. E falando na próxima transmissão, a próxima transmissão ocorre no dia 10 de julho, na sexta-feira que vem, Campeonato Paulista da categoria Sub-20, a equipe do Guarani recebe no Brinco de Ouro da Princesa a equipe do Mauá. Lateral já batido a favor do Guarani, a bola sobra com Miguel, mas atrás com o João, que volta, começa com o Enzo. Chega na marcação, rapaz, foi frio ali para cima do Enzo, o Enzo, mas conseguiu sair jogando. E o lançamento é feito à frente, afasta a zaga daqui do Rio Branco, mas no bate-rebate. A sobra fica ainda com a equipe do Rio Branco, tenta despachar essa bola o PH. Acaba mandando pela linha lateral. Lateral já batido, fica com o Miguel. Miguel começa o jogo com o João. João aqui na frente agora para o Harley. Harley volta com o Miguel. A equipe do Guarani mantém a posse de bola, mantém essa troca de passes. E agora sim o lançamento lá na frente procurando
O Brian tentou o chute de primeira, defendeu o goleiro. Na sobra, chega o Halley, o chute colocado no cantinho, um rebote, Dreger no rebote de novo. Ninguém pra completar, não pegou o Zanotto. O Cauã faz 3 milagres. E agora, claro, vai fazer daquela de Miguel. Caiu ali para ganhar um tempinho e esfriar, porque agora o Guarani chegou. O Guarani pressionou e quase abre o placar na marca dos 26 minutos. Um bombardeio da equipe do Guarani que o Cauã suportou. Tiro de meta para a equipe do Rio Branco agora. Vem Cauã para a cobrança. Já despacha essa bola, mas volta ali o D'Amato, tentando ali o Brian, não deu. Fica com a equipe do Rio Branco, que tenta sair jogando ali com o Nicolas, que despacha essa bola para o seu ataque, mas volta com a equipe do Guarani. O Rio Branco não consegue segurar essa bola no seu campo de ataque. Cauã para o Dreger. Dreger tentou o toque, tentou aqui na direita para o Zanotto, mas não deu. Na esquerda, perdão. Volta lá para a equipe do Guarani. Chega o Cauê no lateral. Zanotto na disputa de bola. Ganhou na queda. Mas a sobra ficou com a equipe do Rio Branco, que tenta sair jogando aqui pelo lado direito. E a bola foi para lateral, mas é lateral do Rio Branco, e aí deu a falta do Guarani. Vai o Rian Pietro para a cobrança. Vai o Rian. PH. PH com ela. Lançamento à frente ali. Tentou desvio de cabeça. Não conseguiu o Arthur, mas ganhou na segunda bola. Já toca aqui na direita. Cauã Silva volta para o Arthur. Arthur para Cauã. De primeira, de calcanhar. Tentou o toque ali para o camisa 9. O Luca não deu. Acabou perdendo. O Cauã Silva volta para a equipe do Guarani. O lançamento lá na direita para o Thiago. Tenta puxar o contra-ataque. O lançamento para o Brian. Ele conseguiu o domínio, evitou a saída. Chegou na frente. Conseguiu afastar essa bola. A zaga da equipe do Rio Branco mandando pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Lateral lá pelo lado direito. Próximo da bandeirinha de escanteio. Cauã Jabes já se apresenta, ele faz o giro, o cruzamento, o Dreger ajeitou, Miguel de primeira bateu ali na zaga, afasta, a bola volta com o D'Amato, na frente, tenta fazer o giro, não consegue ainda, é pressionado, é marcado, volta com o Halley no cruzamento, lançamento na área, tentou ali o Brian do jeito que deu, mas não pegou na bola, não achou nada, foi direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Cauã na cobrança para o Rian. Rian despacha essa bola. Tenta aqui o Arthur. Arthur ganha, tenta fazer o giro, acabou se atrapalhando, saiu com bola e tudo. Aí dá um toquezinho ali para retardar a partida, o árbitro só olha e manda seguir. D'Amato para Miguel. Miguel para Cauê. Cauê recebe. Volta com Miguel. Miguel tenta avançar. O toque na frente para o Brian. O Brian tentou o toque de primeira para o Thiago. Não deu. É lateral a favor da equipe do Rio Branco. Já estamos chegando na marca dos 30 minutos desta primeira etapa. Segue 0-0. O Guarani tem mais posse. O Guarani domina, mas não consegue chegar com clareza ao gol do Rio Branco. O Rio Branco com dificuldades em sair jogando. A bola chega ali, fica com a equipe do Rio Branco agora. Quem sabe? Quem tá nela ali, quem tava ali era o Miguel da equipe do Rio Branco. Volta na defesa. Rian Pietro consegue despachar. Tentou o toque para o Pietro Silva. Acabou não tocando bem na bola. Saiu com bola e tudo, lateral para a equipe do Guarani. Miguel. Recebe a bola. Toca mais atrás com o João. João para o Halley. A torcida tá pedindo gol. Tá pedindo incentivo. Guarani tocando a bola, mas um pouquinho sonolento.
Zanotto com ela agora, tenta levar, não conseguiu. Despacha essa bola, tenta ligar o contra-ataque com o Luca. Acabou se atrapalhando o Cauê. Luca ficou com ela. Tá passando o Arthur aqui na direita. Segurou muito ali, tentou o toque para o Enzo. Mas melhor, a bola volta com a equipe do Guarani, que já sai tocando no seu campo de defesa. Cauê para o Enzo. O Enzo na frente para o Halley. A torcida pede rapidez. O Halley vem descendo. Tentou o Brian, viu o Brian ali, preferiu o toque para o Cauê Jabes. O toque na esquerda para Zanotto, na grande área, tentou cruzamento, foi travado e a bola acabou saindo. É escanteio para o Guarani, o terceiro na partida. Aqui pelo lado esquerdo. E a comissão técnica fala lá com o Luca porque que ele segurou tanto a bola naquele lance. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Autorizado, fechado no primeiro pau. Afasta de cabeça, Cauã, tentou o chute. Foi atrapalhado, bloqueado no segundo momento, Miguel. A bola na grande área, tentou por cobertura, colocado. Pegou mal na bola, passou longe do gol, mas foi esperto, porque estava tudo congestionado. Tentou o toque por cima, mas acabou não pegando bem na bola. É só tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Já passamos dos 32 minutos deste primeiro tempo. Segue no placar, Guarani 0, Rio Branco também 0. Cauã. Batendo tiro de meta, despachando, Miguel conseguiu bater de cabeça, mas a sobra volta com o Miguel da equipe do Rio Branco. Ele toca aqui na direita para o Cauã Silva, o Cauã já faz o lançamento para o Arthur, ele corre, não evita a saída pela linha lateral, é lateral para a equipe do Guarani. O assistente número 1 ali, o senhor Callahan Clayton de Oliveira Lima, próximo do lance, marcou rapidamente o lateral. Reiniciar a partida, bola com o Cauê. O Guarani vai avançando lá pelo lado direito. Já chegamos na marca dos 33 minutos. João faz o lançamento à frente, tentou o toque para o Zanotto. Zanotto de primeira para o Dejer, não deu. A sobra fica com o Miguel, já toca para o Halley. Para o Cauã, não conseguiu passar do marcador e a bola fica com o Rio Branco. O Cauã volta para marcar, o lançamento à frente para o Arthur. O ataque é perigoso agora do Rio Branco, aqui pelo lado direito, mas só tem o Luca lá na grande área. Agora chegou lá no segundo pau o Enzo. E aí o Arthur tentou, acabou batendo o jogador do Guarani, é lateral para a equipe do Rio Branco. E agora tem um jogador caído ali da equipe do Rio Branco no seu campo de defesa. O árbitro foi lá verificar se está tudo ok com o jogador. Pergunta se vai precisar de atendimento médico. Já viu que não. E teremos o início da partida. Lateral para a equipe do Rio Branco. Quem vem para a cobrança é o Rodrigo. A torcida não gosta nada dessa cena da equipe do Rio Branco. Até porque o grupo está embolado. É 21, 19 e 19. Lançamento na área, afasta. Aí a falta já foi marcada para cima do jogador do Guarani. A terceira falta da equipe do Rio Branco, que ainda não chutou ao gol do goleiro Wenzon. Miguel. Vai avançando. Ele prefere tocar mais atrás com o Cauê. Começa de novo com o João. João vai avançando. Já passou para o seu campo de ataque. O toque do lado para o Miguel. Miguel espera a movimentação dos seus companheiros. Ele devolve para o João. João para o Halley. O Halley na frente ali para o Zanotto. Zanotto consegue fazer o giro para cima do seu marcador. Toca para o Miguel. Recebeu a falta. Escapou o Miguel novamente. Bola com o Thiago lá na direita. O toque para o Brian. Ele corre. Evita a saída ali. A bola se atrapalharam tudo os jogadores ali. Fica com a equipe do Rio Branco, que tenta ligar o contra-ataque agora lá pelo lado esquerdo. Na inversão de jogo aqui na direita para o Arthur. 2 do Guarani. Vai tocando a bola. O assistente viu. Colocou a mão na bola ali o jogador da equipe do Rio Branco.
A bola é do Guarani, que já sai tocando. Harley na frente para o Cauã. Cauã para Harley, para Dredger. De primeira para Zanotto. Ele chega, tentou cruzamento. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É escanteio. Não conseguiu repetir o cruzamento para trás. Agora no momento que ele estava livre. E quem vem para a cobrança é o Harley aqui pelo lado direito. Pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Vem de pé trocado. Autorizada a cobrança no segundo pau, passou, tentou de cabeça lá, mas pegou muito embaixo da bola, passou longe do gol do Cauã. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. O Guarani que chega a seu nono chute, 4, sendo 4 na direção do gol. Passamos nos 36 minutos, segue 0-0. O Cauã enrola ali para bater o tiro de meta. E já tem tempo que ele faz isso. Lançamento feito à frente, Miguel ganhou, tenta sair jogando com Cauã, Cauã para Harley, o toque foi meio fraco, não deu para o Harley chegar, e recupera a equipe do Rio Branco, que sai jogando, aqui com o Rian Pietro, o toque na frente, ele corre, tenta evitar a saída, não evita a saída pela linha lateral, é lateral para a equipe do Guarani, no seu canto de defesa, e aí o Rian caiu, desabou. Mais um jogador da equipe do Rio Branco que caiu, isso porque estamos no primeiro tempo. E o departamento médico do Rio Branco já se encaminha ali para o atendimento ao jogador, caso seja necessário, mas parece que já vai se levantando ali, vamos ver. É o Rian Pietro que está caído ali. Já se levantou e o departamento médico já vai voltar para o seu banco de reservas. Miguel, avança a equipe do Guarani. O toque na frente para o Harley. Harley tentou o lançamento, não deu. Melhor para a equipe do Rio Branco. Arthur com Miguel. Miguel para Arthur. O Rio Branco tenta avançar, tenta o cruzamento. Afasta a zaga, volta com Miguel. Miguel já toca lá na direita com o Thiago. Mas quem chega nela é o Brian. Brian na finta, no ginga de corpo, tenta escapar do seu marcador, conseguiu. Vai avançando a equipe do Guarani, bem lentamente. Harley com ela. O toque na frente agora, sim, pro Zanotto. Conseguiu colocar à frente. Avança ali, foi puxado e a falta assinalada. Falta para a equipe do Guarani. E teremos o cartão amarelo. Cartão amarelo para a equipe do Rio Branco. Camisa 2, o Cauã Naves, na marca dos 38 minutos, recebe o seu 5º cartão amarelo na competição. Enquanto que o Dredger recebeu seu primeiro cartão na competição. Um cartão amarelo para cada lado. Nas faltas, 4 cometidas pela equipe do Guarani, 5 cometidas pela equipe do Rio Branco. A falta é perigosa. Tá na bola o D'Amato. Tá na bola também o Brian, perdão. O árbitro ajeita a barreira, já posicionando a distância, e o goleiro pede para proteger seu canto direito. Espera o ok ali. Teremos 4 minutos de acréscimo. Vem o Guarani na cobrança. Ô, Brian, aí não. Tentou surpreender, pegou muito mal na bola, acertou a trave de sustentação da rede ali que fica atrás do gol. Tiro de meta já batido, reiniciar a partida. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco lá pelo lado esquerdo. O lançamento é feito. Luca tentou de primeira ali para o Enzo, não deu. Recupera o Guarani, mas na saída de bola tocou errado. E o toque errado de novo da equipe do Rio Branco. Muitos passes errados, um jogo sonolento. Aparentemente, nesse momento, ninguém quer nada com nada. Bola com o Guarani. Avança o João, no meio para o Dredger. Dredger no meio de 3 ali é pressionado. Mas recupera novamente o Guarani. D'Amato com ela. Inverte o jogo lá na direita com o Cauê.
Cauê para João. João para Harley. Harley domina. Tenta escapar da sua marcação. Volta com Cauê. Cauê para o Cauã Jabes. Jabes com ela. Ele avança. O toque na frente muito forte para o D'Amato. Aí fica fácil nas mãos do goleiro Cauã. Quase chegou ali o jogador do Guarani. Conseguiu ser rápido ali o Cauã. E já disposta essa bola. Tenta no campo de ataque o Luca. Ganhou o Guarani, mas aí é falta. O Luca foi na direção do jogador e por isso a falta assinalada. A sexta falta da equipe do Rio Branco na partida. A falta, ele pede para voltar porque a falta é lá atrás. Lembrando que teremos 4 minutos de acréscimo. Vamos até os 44 dessa primeira etapa. Vem João. Avança. E parou de novo. João para Miguel. Miguel toque do lado ali. Tenta avançar. Miguel recebeu. Tenta vir. Tentou chegar também o Harley. Não deu. A sobra é da equipe do Rio Branco. Tentou o lançamento para o Luca. Ficou fácil ali para o goleiro Wenzon. Já sai jogando com o João. João na frente para o Cauã Jabes. Cauã avança. Tentou o toque na frente, não deu. Tenta sair jogando o Cauã Silva, perdeu. Volta para o Zanotto. Zanotto ganhou, aí não jogou de corpo, acabou perdendo. Cauã Silva. O toque para o Miguel. Perdeu. Voltou para o Cauã Jabes. Cauã Jabes com ela. Tentou ali o toque na frente. Não deu. Não deu. E é tiro de meta para a equipe do Rio Branco. E tem um jogador caído do Guarani lá na grande área. Tem um jogador caído do Guarani lá na grande área. E o árbitro já autoriza a entrada do departamento médico para atendimento ao seu jogador. Estamos no aguardo ali do atendimento. Já passamos dos 43 minutos. Lembrando que o árbitro deu 4 minutos, mas com essa parada podemos ter mais um pouco. Lembrando que o tempo que é mostrado é o mínimo que ele dará de acréscimo. Então, pelo menos 4 minutos. O atendimento vai sendo realizado lá na grande área do Rio Branco. O jogador vai se recuperando. É o Zanotto que estava lá. Como houve o atendimento, ele precisa sair do gramado e só volta com autorização da arbitragem. O pessoal do Rio Branco aproveita aqui para tomar sua água também. O pessoal do Guarani também. E agora temos o início da partida com tiro de meta a favor da equipe do Rio Branco. Vai o Cauã para a cobrança. Ele despacha essa bola e o juizão aproveita aos 44 em ponto para colocar ponto final nessa primeira etapa de até aqui. Guarani 0, Rio Branco também 0. Galera, a gente vai para um rápido break. Na volta, as informações do primeiro tempo, tudo do que aconteceu no primeiro tempo, mais o segundo tempo de Guarani e Rio Branco. A gente volta já já.
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
Muito bem, estamos de volta aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Daqui a pouquinho, segundo tempo, de até aqui, Guarani 0, Rio Branco também 0, categoria sub-17. E você já vê na telinha aí da TV Guarani as estatísticas deste primeiro tempo. A equipe do Guarani foram 10 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 4 faltas, teve 4 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 73% de posse de bola, um cartão amarelo para o camisa 9, o Dreger, que recebeu seu primeiro cartão amarelo na competição. A equipe do Rio Branco não deu chutes na direção nesse primeiro tempo, cometeu 7 faltas, não teve escanteio, um impedimento assinalado contra, 27% de posse de bola. Também teve um cartão amarelo para o camisa 2, o Cauã Silva, que recebeu seu 5º cartão amarelo na competição. As duas equipes já vão voltando ao gramado, a equipe do Guarani já faz aquele protocolo de aquecimento. Eu aproveito para ver se tem alguma alteração. Aparentemente não teremos alteração na equipe titular do Guarani, vem com a mesma escalação: 1 Enzo, 2 Thiago, 3 Cauê, 4 João, 5 Miguel, 6 D'Amato, 7 Zanotto, 8 Harley, 9 Dreger, 10 Cauã Jabres e 11 Brian. No banco de reservas, Marcos Paulo tem 12 Álvaro, 13 Marcelo, 14 Caetano, 15 Tucano, 16 Nagata, 17 PJ, 18 Adilson, 19 Donati e 20 Enzo. A equipe, vou tentar conferir agora a equipe do Rio Branco para ver se tem alguma alteração. A galera tá chegando aqui para fazer o seu aquecimento na entrada do gramado. Eu aproveito para ver os números, se teremos alguma substituição. Por enquanto, não. Os que eu estou vendo aqui fazendo o aquecimento são os que terminaram a primeira etapa. O Guarani já se posiciona aí na telinha da TV Guarani à sua esquerda. Mas parece que teremos substituição, sim. Não, tá o 5 ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando 2. O goleiro, que já tá lá. Então tá faltando 1 na equipe do Rio Branco. Vamos ver se teremos substituição ou não. Por enquanto, não. Estamos no aguardo aqui da definição da equipe do Rio Branco. O Guarani já vai se posicionando. 9, 10. Não teremos substituição. A equipe do Rio Branco também é a mesma que terminou a primeira etapa. Já está tudo pronto. A equipe do Guarani vai para o seu grito de guerra. Já teremos, daqui a pouco, o início da segunda etapa. Você já vê aí o placar para darmos o acionamento ali. Rio Branco deu o seu grito de guerra. E vamos para o jogo. Vamos para o segundo tempo de até aqui. Guarani 0, Rio Branco 0. Tá lá o Arthur para dar o pontapé inicial. Autorizado. Começa! Guarani e Rio Branco de Americana. Aqui na telinha da TV Guarani. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-17. Você só acompanha aqui na TV Guarani. E já sai jogando a equipe do Rio Branco. Aqui pelo lado esquerdo. Tenta ali o Nicolas. O lançamento fechado nas mãos do goleiro Wenzon, que faz a defesa. O Wenzon já tenta despachar. O Dreger quase foi enganado pelo Kik. Tentou o domínio. Tá valendo tudo isso. Saiu jogando de peito ali. Não, marcou na mão. O árbitro... O árbitro entendeu num primeiro momento, mas percebeu que houve o toque no braço ali do jogador da equipe do Rio Branco. Tenta sair jogando a equipe do do Guarani, ganha lateral. Lateral aqui pelo lado direito. Cobrança feita, caiu na área, a torcida reclama, mas é só lateral para a equipe do Guarani. Já na marca de 1 minuto dessa segunda etapa, Brian, ele recebe a bola, o sol deu uma sumida agora. Novo lateral para a equipe do Guarani, lateral cobrado,
Domínio é feito, o lançamento na área, tenta o domínio, chegou ali o chute, foi bloqueado o Zanotto, mas a bola volta com o D'Amato, lá pelo lado esquerdo, ele puxa a marcação, 2 em cima dele, ele protege a bola, aí acabou perdendo, se atrapalhou sozinho, o árbitro foi na do seu auxiliar número 2, o José Paulo Ferreira Martins Mariano, e é lateral para a equipe do Rio Branco. Lateral já batido. Lançamento feito à frente. A bola fica, já recupera a equipe do Guarani. Assim como no primeiro tempo, o Rio Branco tem muita dificuldade de chegar ao gol adversário. Vai tocando a bola. Bola com Cauê. Cauê avança. Espera a movimentação dos seus companheiros. Agora se habilitou ali o Thiago. Thiago consegue passar pela primeira marcação, vai levando, adiantou. Começa de novo com o João atrás. Só o Enzo no seu campo de defesa. Sai tocando errado a equipe do Guarani. Mas também o Rio Branco perde a bola. Volta a equipe do Guarani. Rio Branco não consegue passar para o seu campo de ataque. Cauê com ela. O toque à frente tocou errado, mal, telegrafado. Ficou fácil ali para o Luca, que avança, era o Enzo. Avança e teremos o cartão amarelo ali para o camisa 11, o Brian, que recebe o seu terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Guarani. O jogo aqui, o derby regional, já que o Guarani manda seus jogos aqui na cidade de Amparo. Amparo e Guarani na próxima semana. Brian Queiroz fora da rodada. Vai cumprir suspensão automática. A falta assinalada. A falta aqui pelo lado direito. Esquerdo. Já autorizado. Agora chega o Pietro Silva para a cobrança. Quem estava nela ali era o Nicolas, ele saiu. Pietro já mandou lá na área. Afasta a zaga do Guarani. Quem fica com ela, ninguém, porque a bola acabou saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Rio Branco, que agora tenta permanecer um pouquinho no seu campo de ataque. Dá um alívio, dá um sossego para sua defesa. O lateral já arremessar, já feito. Lá na frente, Luca volta mais atrás, o cruzamento foi prensado, afasta de cabeça o Thiago, tenta sair jogando o Cauã Jabes, mas recupera a equipe do Rio Branco. Agora o empurrão nas costas do Miguel para cima do Miguel do Rio Branco e a falta a favor da equipe do Rio Branco. O árbitro da partida, o senhor Daniel Arthur, próximo do lance, marcou. Dois preparados para a cobrança. O árbitro já posicionou a barreira na distância regulamentar. Vem a equipe do Rio Branco, lançamento na área, afasta de cabeça a equipe do Guarani. A sobra volta com o Rio Branco, que manda um balão para a área. O Enzo deu de soco pro Zanotto. Ele conseguiu fazer o corte, tentou o lançamento, bateu nas costas ali do Rodrigo, que ganhou, mas quando jogou para frente o Guarani recuperou. E aí a falta e teremos o cartão amarelo para o jogador da equipe do Rio Branco. Tá mostrando o cartão, gente. Não adianta reclamar, ele tá mostrando o cartão, já avisou. Se ele não tivesse mostrado ainda, tudo bem. Não adianta reclamar dessa falta, desse lance. O jogador do Guarani que se aproveitar de um momento que não podia. O certo é o certo. E o cartão para o jogador do Rio Branco, tô tentando ver ali, foi o camisa 3, o Rodrigo, que leva seu terceiro cartão amarelo. Na marca dos 5 minutos da segunda etapa. Guarani pressiona. Ganha lateral. Vai tocando a bola no seu meio de campo. Tentou o lançamento ali, muito forte. A bola foi direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Rio Branco. O árbitro já apita, já pede para acelerar ali o Cauã. Já entendeu que o Cauã quer fazer cera. Cauã vai ganhando todo o tempo
do mundo. Um pontinho não é nada ruim, apesar de não estar numa boa situação na competição. É o quinto colocado no grupo. E vai se igualando ao Paulínia, mas o Paulínia joga hoje contra a equipe do São Bernardo. Vale jogo válido, vale vaga direta ali também para a classificação. Bola com a equipe do Guarani novamente. Miguel. Toca do lado ali, sai jogando. O Guarani vai tocando a bola. Tenta avançar. Cauã Jabes. No domínio, acabou adiantando, acabou perdendo. E vem a equipe do Rio Branco agora. Avançando lá pelo lado direito. Tenta o corte. Avança o Rodrigo. Chute travado. Acabou não conseguindo evitar. É escanteio para a equipe do Rio Branco. O primeiro escanteio do Rio Branco na partida lá pelo lado direito. Quem se encaminha para a cobrança é o Enzo. Vai lá trotando. Sem muita pressa, mas vai lá para a cobrança. Pelo menos um pouquinho mais rápido agora. Autorizada a cobrança. Cobrança feita, aberta no primeiro pau, desvio, quem sobra? Tentou o toque ali, sobra o Miguel, conseguiu despachar essa bola para frente, mas acabou perdendo. Arthur com ela, aqui pelo lado esquerdo, vai avançando, chega na linha de fundo, Miguel em cima dele, pressiona, tá valendo tudo isso. Caiu sozinho ali o jogador do Rio Branco, o árbitro próximo do lance, marcou e não houve reclamação. E agora chegou empurrando ali o Rian Pietro para cima do Cauã Jabes. A 10ª falta cometida pela equipe do Rio Branco. Falta já batida. O Guarani tenta sair jogando. Lá pelo lado esquerdo. O toque. Vai tocando a bola, Zanotto com ela. Volta mais atrás com o João. João inverte o jogo aqui na direita com o Cauê. Cauê tá pressionado, volta com o João. O João tem lá na esquerda. Tenta avançar. É o Harley. Tentou o toque na frente, forte. Chega na cobertura o Rodrigo e manda essa bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani. Vai o Cauã Jabes para a cobrança. Já estamos chegando na marca dos 9 minutos desta primeira etapa. 0-0. Cauã Jabes ajeita ali, já posiciona a bola no local correto. É autorizado. Vem Cauã Jabes, cobrança fechada no primeiro pau. Afasta Cauã. A sobra volta com a equipe do Guarani. Chega mais atrás. Zanotto. Ele volta com o Enzon. O Enzon tem aqui, ele volta ali. Tenta avançar a equipe do Guarani. Zanotto. Toque lá na esquerda. Vai avançando. Harley com ela. O toque na frente, a tabelinha com o Dreger, Harley, acabou adiantando. Chega o Miguel, foi bloqueado na hora H e ganha a lateral a equipe do Guarani. A bola chegou aqui até o campo de defesa. A pancada foi tão forte. Lateral já batido. Bola com o João. João lá na frente. Vai jogando, vai saindo jogando a equipe do Guarani com o Harley. Harley para Cauã. Cauã devolve para o Harley. Harley aqui na direita para o Cauê. Cauê tá livre. Ele prepara o lançamento na área para o Dreger. Tá valendo ali, passou por todo mundo. A bola saiu ali pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Rio Branco na marca dos 10 minutos desta primeira etapa. É o Campeonato Paulista, categoria Sub-17. Guarani 0, Rio Branco também 0. Para aqueles que chegaram agora, o Guarani é o líder do grupo 6 com 21 pontos e o Rio Branco é o quinto colocado com 13 pontos ganhos. O quarto colocado do grupo Paulina hoje estaria classificado, é o quinto melhor quarto colocado, então a briga é grande ali nessa disputa das vagas. Chega na cobertura o João, manda essa bola pela linha lateral a favor da equipe do Rio Branco, já no seu campo de ataque, próximo à área do Guarani. Vai o Cauã Silva para a cobrança. Lançamento na área, tentou o Arthur, foi atropelado ali na disputa de bola, mas sobrou com o Pietro, tenta o corte, tenta o tapa na frente procurando o Enzo, foi muito forte, ficou fácil para o Enzo. Forte não, mas foi sem direção ali e acabou no contrapé do Enzo, por isso ficou mais fácil para o Enzo.
Cauê já sai jogando ali com o João. João para Harley. Harley vai avançando. Já toca para o Cauê. Cauê ergueu a cabeça, tentou o lançamento, tentou ali a enfiada de bola para o Dreger. Rebate a defesa do Rio Branco. Novo lateral. O Cauê mesmo já bateu ali para o João. O João para Harley. O Harley que está vindo buscar essa bola para ajudar na criação das jogadas. O lançamento à frente. Tentou o Brian, foi bloqueado ali. A bola fica com a equipe do Rio Branco, que não consegue sair jogando e despacha essa bola. A equipe do Guarani não deixa a equipe do Rio Branco jogar. Cauê, para o João. Comissão técnica da equipe do Rio Branco vai conversando. Já pensa em mudança. Vem lá o Harley na frente para Cauã. O toque foi bloqueado. Afasta a zaga do Rio Branco. Cauê, o toque para trás para o João. Saiu meio mascado, mas conseguiu. Cauê com ela, conseguiu escapar, acabou adiantando, perdeu. Mas não conseguiu dominar a bola e comete a falta. O camisa 10, o Pietro Silva. Mais uma falta da equipe do Rio Branco. Bateu a bola rolando, tem que voltar. Ué, é regulamento. Agora a bola está parada, agora pode fazer a cobrança. Brian ajeitou com muito carinho, tomou distância. Vai jogar essa bola lá na área. Vai, ó, Brian, cobrança feita, o pessoal do Rio Branco reclamou ali, mas tá valendo tudo isso. E agora o contra-ataque é do Rio Branco lá pelo lado direito. Avança, Zanotto chega na cobertura, já tomou a frente, conseguiu fazer o corte, mas perdeu no primeiro movimento. Ganhou no segundo e já sai jogando lá na esquerda. Tenta avançar com o D'Amato, perdeu. D'Amato tocou muito forte, aí puxou e o jogador do Rio Branco acertou ali. Eu não sei se pegou ou não, eu sei que o D'Amato vai receber o seu cartão amarelo pela falta cometida. O camisa 6 do Guarani, na marca dos 13 minutos, é a terceira advertência do Guarani. Para o jogador do Rio Branco, nada aconteceu. Então, acho que o árbitro viu que não chegou a pegar, foi mais a encenação do jogador do Guarani. E o D'Amato recebe o seu quarto cartão amarelo na competição. Falta já cobrado, lançamento na área, o Enzo se atrapalhou ali com o seu zagueiro, deu de soco, acabou protegendo, ganha lateral a equipe do Rio Branco. Cobrança já feita, tenta o Luca ali na bola. Luca protege, o D'Amato tá na cobertura, saiu fechado ali, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Guarani na marca dos 14 minutos deste segundo tempo, perdão, amigos. Sai jogando o Cauê. Cauê para João. João toca na frente para o Harley. Harley mais à frente ali, chegou Cauã. Tentou avançar, não conseguiu. Harley novamente. Tentou um toquezinho, não conseguiu. Miguel tentou ali para cima do Arthur. Se enroscaram ali e o árbitro marca a falta do Arthur. E agora a torcida vai, e o Miguel recebe seu cartão amarelo pela pressão da torcida. Porque ele não ia dar esse cartão amarelo. Na marca dos 15 minutos, mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani. O Miguel recebe seu quarto amarelo na competição. A equipe do Guarani, que até o início da rodada tinha 19 cartões amarelos, levou 19 cartões amarelos. Com os 4 de hoje, chega a 23. A equipe do Rio Branco levou 30 cartões amarelos, com os 2 de hoje, 32. Cobrança feita, Rian Pietro mandou na frente, Rian ali tentou na frente, mas a volta fica com o Rio Branco novamente. O PH com ela, faz o lançamento, despacha o Cauê, tenta completar o Dreger, tá sozinho, a bola volta com a equipe do Rio Branco. Thiago, Miguel, agora conseguiu, sem querer, conseguiu colocar a bola no chão. Brian, tenta a inversão lá no meio, para o Zanotto. Zanotto corre, tenta evitar a saída, chega ali no jogo de corpo, o Cauã Silva e ganha a lateral a equipe do Rio Branco. Foi firme ali na disputa e é cumprimentado ali pelo Rodrigo, o seu companheiro.
que vai para a cobrança do arremesso lateral. Daqui a pouco substituição na equipe do Guarani. Teremos 2 substituições. Despacha essa bola. A equipe do Rio Branco. A sobra volta com a equipe do Guarani. O toque para o Thiago. Thiago na frente para o Brian. Escapou, não saiu. 2 em cima dele, aí tocou a bola. Ele tocou por último. O lateral é a favor da equipe do Rio Branco. Lateral já batido. PH. Manda essa bola pra frente, o Arthur na corrida. E agora, ele ganhou, invadiu a área. Chegou na cobertura o João e conseguiu retocar para o Enzo. E agora morreu ali o Arthur. Não foi nada, chegou o João tranquilo na cobertura. E sai jogando a equipe do Guarani. Miguel, lançamento à frente, procurando o Brian. Consegue afastar de cabeça o PH. E agora o jogo está paralisado, já estava recuperado ali o jogador. Agora caiu de novo o Arthur. Caiu de novo o Arthur. Vamos ver se vai ter a substituição agora ou não. Estamos no aguardo ali. Ah, tem que ajeitar a meia. O jogo está paralisado. Daqui a pouco substituições na equipe do Guarani. Estão lá para entrar o Tucano, camisa 15, o Nagata, camisa 16 e o 18, Adilson. Daqui a pouco, as substituições na equipe do Guarani. Primeira parada para substituição. E teremos a bola ao chão para a equipe do Rio Branco. Reiniciar a partida. Rian faz o lançamento. Chega na cobertura o D'Amato. D'Amato faz o giro e despacha essa bola. Tenta ali o Zanotto, não conseguiu o domínio, se atrapalhou com ela. Ganha a lateral o Rio Branco. Vai o Rodrigo novamente para a cobrança. Ele joga à frente. Tenta fazer o giro ali o jogador do Rio Branco. Protege o jogador do Guarani, ganhou e tenta sair jogando. Lançamento à frente procurando o Dreger. Não conseguiu evitar a saída ali, mas o último toque foi do jogador da equipe do Rio Branco. E agora vamos às substituições na equipe do Guarani. Vão sair o camisa 5, o Miguel, o camisa 8, o Harley e o camisa 10, Cauã Jabes. Muito bem, são as 3 substituições na equipe do Guarani. Estamos checando aqui. Para a saída do Miguel, entrou o 15, Tucano. E a última substituição do Guarani. Saiu o Harley para a entrada do Nagata. E saiu o Cauã Jabes para a entrada do Adilson. As 3 substituições na equipe do Guarani. Daqui a pouco vão entrar Cauã, Balbino e Luquinhas na equipe do Rio Branco. Já estão prontos lá para entrar no gramado. Enquanto isso, o Guarani desce, tenta ali no meio. Dreger protege a bola. Já toca ali para o Tucano. Tucano protege, toca mais atrás, volta com o Cauê. Cauê faz o lançamento na área, tentou ali, afastou de cabeça. A sobra não conseguiu completar o Adilson, mas fica novamente com a equipe do Guarani. Desce o camisa 15, o Tucano. Acabou perdendo, volta ali, começa de novo com o João. João para Cauê. Cauê toca a bola, já chegamos aos 20 minutos deste segundo tempo. Vai descendo a equipe do Guarani, o toque do Cauê foi errado e a bola vai direto para a linha de fundo. E agora a substituição na equipe... teremos a parada para hidratação na marca dos 20 minutos deste segundo tempo. E você acompanha aí na telinha da TV Guarani. Associe-se e mostre a sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a sua câmera, com a câmera do seu celular e aproveite, seja um sócio campeão. Planos para todos os bolsos, várias vantagens. Entre, veja aquela que melhor cabe para você e ajude o Guarani de Campinas. A gente aproveita a parada para hidratação para também tomar uma aguinha aqui, que a garganta não é de ferro. Avante, avante, meu bugre,
Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na telinha. Na telinha aqui da TV Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que nos prestigiam. Aproveite, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho. Aqui você vê a galera, a Ana Maria de São Paulo capital acompanhando. A Miri sempre tem mãe, nesse tempo tem vó, torcida para o Cauã Jabes. Vamos Guarani jogar em torcida de Itaquera. Aqui a Ana Maria, São Paulo capital. O Renato vai lá Zanotto, Jogão, Henrique, Renato, Novo Brasil, Goiás, torcendo pelo Guarani, em especial pelo Zanotto. PH Fernandes, só Guarani tenta, Rio Branco recuado, vivendo de chutão sem criatividade. O único que chutou até agora em direção ao gol do Guarani foi o goleiro Cauã. Osmarina, bora Rio Branco, tanto AK, estamos aqui em Santa Bárbara, torcendo. A Meire, vamos Guarani. A torcida aqui, o Juliano, atacantes parados, aí fica difícil. E o Everton, bom dia, eu sou da Baixada Santista, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. E agora a substituição, o 11 no lugar do 17 e o 7 no lugar do 19. Então, saiu o Arthur, camisa 7, para a entrada do 19, Luquinhas. Saiu o 11, Enzo, para a entrada do 17, Cauã Balbino. Primeira parada da equipe do Rio Branco. E vem a equipe do Guarani, descendo lá pelo lado esquerdo. Acertou o jogador e recebe seu cartãozinho amarelo ali. O jogador, camisa 3, o Rodrigo. Não é o Rodrigo, não. O Rodrigo já tem cartão. Então, quem que é ali? Quem que é o cartão ali, vira. Então, aquela hora não foi o Rodrigo. Então, aquela hora não foi o Rodrigo. O Rodrigo levou o cartão agora, aos 23. Teve um cartão amarelo aos 5 minutos da segunda etapa, então não deu para ver quem foi. Tem 3 advertências da equipe do Guarani. O Rodrigo leva o seu terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Rio Branco contra a equipe do Sporting Clube Paulinense, lá em Americana, no dia 18. Falta a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo. Vem formigueiro, vem chueirinho na área. O árbitro já para aí com esse empurra-empurra, abraço, braço para cá, braço para lá. Autorizada a cobrança. Vem a equipe do Guarani na bola parada. Cobrança feita, o lançamento e desvio! Cauã faz nova defesa, evitando o gol do Guarani. É escanteio, belíssima cobrança. Vem agora com tudo a equipe do Guarani, se anima. Adilson para a cobrança do escanteio aqui pelo lado direito. E agora o Cauã caiu ali e pede atendimento médico, por isso a autorização na entrada do departamento médico, que não tem pressa alguma para entrar. A Giovana assistindo aqui da Alemanha, boa, vai Adilson. E o Henrique Silva, parabéns pela narração, muito obrigado Henrique. Fazemos o nosso melhor aqui, o possível, para levar até vocês a emoção da partida e das partidas, já que tivemos ainda aqui na preliminar o Sub-15. O goleiro Cauã está sendo atendido lá. Estamos aguardando. Já se levantou, já está tudo bem com ele. Vem a equipe, escanteio a favor da equipe do Guarani. E tá aquele empurra na área ali. Autorizada a cobrança. Adilson, no segundo pau, aberto, toque de cabeça. Pegou mal na bola, sem direção, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Rio Branco. E a equipe do Rio Branco vai fazendo toda a cera possível. Autorizada a cobrança ali. Mandou, despachou essa bola. Ganhou de cabeça ali o Cauê. Cauê tentou ali, acabou desviando. Aí lateral para a equipe do Rio Branco. O Rio Branco não tem pressa alguma. Está satisfeita com 0-0. Um pontinho. Nicolas. Joga na frente.
Corte de cabeça ali do jogador do Guarani. Você vê que não tem pressa, que nem os jogadores do banco de reservas do Rio Branco tem pressa em jogar a bola para o seu companheiro, o Nicolas. Vai o Nicolas para a cobrança do arremesso lateral, jogou à frente, recupera a equipe do Guarani, acabou perdendo, ganhou ali o Cauã, na frente para o Luquinhas, protege a bola, tentou fazer o giro e a falta assinalada, falta cometida pela equipe do Guarani. E agora a falta é perigosa, é praticamente um escanteio a favor da equipe do Rio Branco. É o Cauã Balbino que vai para a cobrança. E cartão amarelo para o jogador do Guarani. Por reclamação. Eu acho que foi por número 2 ali, o Thiago. Porque o árbitro muito distante para mostrar esse cartão. O Thiago também recebe seu terceiro cartão amarelo, tá fora ali do jogo contra a equipe do Amparo na semana que vem. Vem Luquinhas para cobrança, autorizado, fechado, afasta ali o Enzo e manda essa bola para escanteio. É o segundo escanteio a favor da equipe do Rio Branco. E agora tem um jogador ali do Rio Branco caído. Na disputa de bola acabou sentindo. É o camisa 4, o PH, mas já se levantou. E agora o escanteio é lá pelo lado direito. Autorizada a cobrança. O Rio Branco tenta na bola parada. Tocou atrás, Cauã Balbino. Chegou atrasado, ganhou, lançamento na área. Aí já estava em posição irregular o jogador da equipe do Rio Branco. Guarani tem pressa. Cobra rápido, faz o lançamento. Aí foi, ganhou na sobra. Tenta avançar a equipe do Guarani. Brian invadiu a área, adiantou demais. Chegou o Cauã. Tentou o cruzamento, a sobra. Ninguém pra chutar agora, bateu. Na cobertura! Gol! É do Guarani! Na marca dos 29 minutos desta segunda etapa. Adilson, camisa 18. No bate-rebate, você acompanha aí. Ele de cabeça, aproveitou no cantinho. Está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. Agora, você acompanha aí. Guarani 1, Rio Branco 0 e o gol saiu. Furando essa retranca do Rio Branco. Tenta sair jogando a equipe do Rio Branco, agora tem que vir pra cima. Já passamos dos 29 minutos, lançamento feito à frente, só protege ali. Aí um foi na direção do outro. O Enzo não precisa criar nada disso. O Enzo joga a bola, volta ali. E agora a equipe do Guarani que não tem pressa. E agora o Rio Branco vai sofrer do mesmo remédio. Vem o Enzo para a cobrança. 30 minutos desta segunda etapa. Agora no placar, Guarani 1, Rio Branco 0. E o Adilson marca o seu primeiro gol na competição. Tenta o lançamento à frente ali, recupera a equipe do Guarani. O toque aqui na esquerda, consegue o domínio, escapou, mas evitou a saída. É o Nagata, o lançamento à frente, para o Dreger. Chega na cobertura o Rodrigo e a bola fica com o Cauã. E agora tem pressa, já sai jogando ali com o Cauã Silva. Avança a equipe do Rio Branco, o lançamento, procurando o Luquinhas. Tentou ali, mas já estava em posição irregular o Luquinhas ali. Agora o Rio Branco vai na base do desespero. Perde por 1-0. E agora o Dreger está caído aqui no seu campo de ataque. Sente o joelho. E vem nova substituição na equipe do Rio Branco. Prepare-se para entrar o camisa 13, o Kaique Silva. Daqui a pouquinho, já autorizada a cobrança. Vem o Enzo.
Lançamento feito à frente. É o Dreger que vai na disputa. Acabou perdendo. Mas a sobra é do Guarani. Falta para cima do Brian. Mais uma falta cometida pela equipe do Rio Branco. E cartão amarelo para o jogador do Rio Branco. Vamos ver para quem foi o cartão amarelo. Estou esperando virar ali. É o camisa 10. É o Pietro. Pietro leva o cartão amarelo. Na marca dos 32 minutos. O Pietro não tinha um cartão amarelo, recebeu seu segundo cartão amarelo na competição. O jogo esquenta nesse finalzinho. Vem duas substituições. É o Kaique e o Renatinho. Autorizada a cobrança, o Brian volta para o Enzo. Todo mundo esperando para frente, ele volta para trás. Brian volta com o Enzo. O Enzo faz o lançamento à frente, o desvio, o cabeçado, o Zanotto não conseguiu chegar. Tenta na cobertura ali o Tucano, acabou não ganhando e agora está caído o jogador do Rio Branco. E novamente solicitada a presença do departamento médico. E agora vamos às substituições na equipe do Rio Branco. Vai sair o camisa 9, o Luca para a entrada do 18, o Renatinho. Vai sair o camisa 3, o Rodrigo para a entrada do camisa 13, Kaique Silva. E o lateral é a favor da equipe do Guarani. Arremesso lateral, a favor da equipe do Guarani, espera a movimentação dos seus companheiros. Agora sim, Zanotto para o Brian, tentou o toque de primeira, devolução para o Zanotto, não conseguiu. Mas a sobra do Adilson, na frente, virou, tentou o Dreger, na braço, tava erguido o braço e vai levar cartão amarelo também. Vai levar cartão amarelo o jogador da equipe do Rio Branco, que acabou de entrar ali, o camisa 13, o Kaique Silva, que entrou no lugar do amarelado, o Rodrigo. Saiu um amarelado, entrou um que ficou amarelado logo de cara. E já são 1, 2, 3, 4, 5 cartões amarelos para a equipe do Rio Branco, 5 cartões amarelos para a equipe do Guarani. E a falta é perigosa. É a 8 passos ali da entrada da área. 5 passos ali do meio círculo da grande área. O D'Amato tá nela. Se eu não me engano é o Brian que tá ali também. Vamos ver quem vem para a cobrança. 5 na barreira. Autorizada a cobrança, o chute rasteiro, era o Brian ali. Na sobra, despacha ali, manda para a linha lateral a equipe do Rio Branco. Lateral para a equipe do Guarani. Agora a torcida pede sem pressa. Vai para a cobrança o Thiago. Lateral batido. Tenta fazer o giro ali o Nagata, não conseguiu. O último toque foi do Nagata, por isso o lateral a favor da equipe do Rio Branco. Nicolas. Atrás ali, já despacha. Vamos ver para quem fica essa bola. Na disputa o Zanotto, mas acabou perdendo. Chegou o Adilson, belo tapa ali. Acabou sentindo ali o Cauã Silva. E agora o jogo está paralisado, porque o Cauã Silva está sentindo ali e pediu atendimento. Entrada do departamento médico, ali da equipe do Rio Branco. Para atendimento ali é o Cauã Silva. O pessoal vai. O jogo está paralisado. Para atendimento ali ao Cauã Silva. Para daqui a pouco temos o reinício. Já passamos dos 36 minutos desta segunda etapa. O Guarani vence 1-0, vai chegando a 24 pontos
vai garantindo o primeiro lugar do grupo até o momento. Com aquele empate, ele podia ser ultrapassado tanto por São Bernardo como por Sport Clube Paulinense. Mas agora com a vitória vai se consolidando na primeira posição. Foi retirado de campo o Cauã Silva ali e o Rio Branco prepara mais 2 substituições ali. O 16, daqui a pouquinho 16, o Rafael e o camisa 20, o Alê. O 2, então saiu o Cauã e vai sair o camisa 10, o Pietro. Então sai o 2, Cauã Silva, e o 10, Pietro, para as entradas do 16, Rafael, e para do 20, Alê. Obrigado, Giovanni. O Giovanni pensando aqui na transmissão, mostrando a placa, os 2 lados. Nosso muito, muito obrigado. Bola com a equipe do Guarani, iniciada a partida. O toque é feito lá pelo lado esquerdo. Tenta avançar, o lançamento fica com a zaga. O lançamento não saiu legal, mas a sobra, o chute no cantinho. Faz uma bonita defesa o Cauã e pega lá no cantinho. Você acompanha aí na telinha da TV Guarani. E já despacha a bola novamente, já chega até o goleiro Wenzon. Vai ganhando tempo, protege a bola ali o João também. Vão ganhando tempo de tudo quanto é jeito. Reiniciada a partida. Bola com a equipe do Guarani. O lançamento à frente. Rebate a defesa do Rio Branco, mas sobra com o Guarani novamente. Afasta a equipe do Rio Branco. Fica aquele pinga-pinga agora. Ninguém consegue o domínio, ninguém consegue colocar essa bola no chão. A disputa é ferrenha nesse momento. No pé de ferro, ganha lateral a equipe do Rio Branco. Já estamos na marca dos 39 minutos. Ganha lateral a equipe do Guarani agora. Se atrapalhou nessa saída de bola a equipe do Rio Branco. 39 minutos. Daqui a pouco teremos o tempo de acréscimo. Deu a falta a favor da equipe do Guarani. Mais uma falta, 15ª falta da equipe do Rio Branco. Vai o Brian. Ele ameaça na primeira, na segunda por elevação, ali para o Thiago. Thiago tentou o cruzamento, ganha escanteio. E a equipe do Guarani vai ganhando tempo agora. Escanteio aqui pelo lado direito. Quem vem para a cobrança? Tá o Adilson. Não, o Adilson deixou lá para o seu companheiro. Não deu para ver quem é agora. Ah, o camisa 6. É o D'Amato. Vai bater fechado, autorizada a cobrança. Já estamos chegando na marca dos 40 minutos. O cruzamento, desvio de cabeça para fora. Se antecipou ali na jogada. Um belo toque, acabou saindo muito alto e teremos 4 minutos de acréscimo. Vamos até os 44. Vem a equipe do Rio Branco. Corre ainda atrás do placar. O toque é feito. Luquinha chegou firme na marcação e perdeu. O Brian recuperou. Tenta sair jogando. Vai levando sua equipe para o ataque. Tá o Dreger. A equipe do Rio Branco tem 5 na sua linha de defesa. Acabou tocando errado. Recupera a equipe do Rio Branco. Mas o Brian recupera. Tá valendo tudo isso. Luquinhas. Acabou se atrapalhando. Despacha essa bola. Tenta o Nagata ali na disputa. E agora o jogo está paralisado porque está caído o Brian lá do outro lado do campo e o árbitro vai lá para acompanhar para ver se está tudo ok com o jogador. O toque é feito, tá tudo ok ali com o Brian, já se recuperou.
Aqui o pessoal comemorando muito o gol. Paz do Tucano aqui na torcida do Mato Grosso do Sul. A Patrícia Oliveira. O Henrique, vamos meu goleiro Cauã Caldeira. O Osmarina, bora Rio Branco. Tuca Borges, Rio Branco sem criatividade. Alexandre, pra cima Tigre. Neide, bora Rio Branco, força meninos. PH Fernandes, o Rio Branco não entrou em campo, só dá Guarani mesmo. O Enzo, não pode brincar com essa bola aí. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na telinha da TV Guarani. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante para o nosso desenvolvimento. E vem mais 2 substituições na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho. Agora a falta cometida pela equipe do Guarani. Vem a campo PJ 17 e o Donati 19. E cartão amarelo para o jogador do Guarani, não deu para ver quem é. Mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani. Vai sair o Zanotto, camisa 7, e o Dreger, camisa 9. Sai o Zanotto 7 para a entrada do 17, PJ. Sai o Dreger 9 para a entrada do 19, Donati. Vem o Cauã para bater essa falta. Vai jogar lá no Formigueiro. 43 minutos. Momentos finais de partida. Lançamento feito. O desvio de cabeça para trás. É escanteio para a equipe do Rio Branco. O Enzo bobeou nessa. Achou que o toque tinha sido do jogador do Rio Branco. Mas o toque foi do jogador do Guarani. Vem para a cobrança lá o Nicolas. Bola na área. Expectativa aqui no José de Araújo Sintra. A cobrança feita, aberta. Afasta de cabeça, mas a bola ainda fica na área. Luquinhas com ela. Tentou o toque cruzado. Ganha novo escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Rio Branco. Vai o Nicolas para a cobrança. Autorizado. Cobrança feita. Afasta de cabeça. A sobra. Tentou. Acabou furando. Aí chegou o sanduíche ali. Mandou seguir. E o contra-ataque da equipe do Guarani. Tá impedido se tocar agora. Acabou se atrapalhando. Volta com o Rio Branco. Chega ali na cobertura o PJ. E acaba saindo com bola e tudo. É lateral para a equipe do Rio Branco. Já passamos dos 44. Estamos por conta do senhor Daniel Arthur e acabou! O Guarani vence! O Guarani chega à marca de 24 pontos e garante a primeira posição do grupo nessa rodada. Lembrando que a próxima transmissão da TV Guarani nas categorias de base, Guarani Mauá, dia 10, próxima sexta-feira, lá direto do Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 15 horas. Já acione o sininho aí para receber as notificações. Galera, nós vamos ficando por aqui. Nosso muito obrigado. Um excelente sábado a todos, um excelente final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.